Se o continente tivesse uma regra não escrita de que, ao encontrar uma fêmea pequena sem parceiro, poderiam lutar até a morte para torná-la sua companheira. E Baiana, que só babava pelos músculos abdominais nos livros, inesperadamente transmigrou para o continente dos homens fera, mas acabou sendo cobiçada pelos cruéis maridos fera do continente. O gentil lobo branco disse a ela: "Pequena fêmea, eu cuidarei bem de você." O orgulhoso tigre grande sempre se submeteu a ela. De qualquer forma, eu só quero te seguir." A serpente negra e astuta encurralou em um canto. "Pequena fêmea, para onde você está correndo? Seja boazinha e me dê ovos de cobra." O dragão negro chá verde também se grudou nela. "Irmãzinha, você pode me proteger? Estou com tanto medo." A primeira coisa que Baiana viu ao acordar foram um par de olhos verdes brilhantes. Você não se aproxime." Baiana arregalou os olhos e gritou desesperadamente, tentando deter o perigo à sua frente com palavras. Acontece que na frente dela estava um lobo branco grande mostrando seus dentes caninos, e Feng Mobai saiu para caçar hoje, mas inesperadamente sentiu um cheiro estranho. Ela seguiu o cheiro por todo o caminho, mas viu uma cena deslumbrante, uma pequena fêmea vestindo um vestido branco fino e sonhando acordada. Pele branca e macia, boca rosada e carnuda, imediatamente fizeram Feng Mobai não conseguir tirar os olhos. Ela já tinha visto muitas fêmeas antes. Nunca tinha visto uma fêmea tão bonita. Neste momento, o coração de Feng Mobai batia forte. Incontrolavelmente querendo se aproximar dela, inesperadamente, a pequena fêmea sonhadora de repente a encarou. Então tremeu de medo, pedindo para que ela não se aproximasse. Vendo a pequena fêmea que a rejeitava tanto, o coração de Feng Mobai se transformou de alegria em amargura e tristeza, só porque ela nasceu com pelos brancos. Isso era considerado uma existência sinistra na tribo das feras. Depois que seus pais foram mortos, o pequeno Feng Mobai foi expulso do clã lobo. Vagando sozinho na floresta selvagem. Um pequeno filhote de lobo sofreu muito nesta floresta selvagem. Muitos anos se passaram. Feng Mobai cresceu e se tornou um jovem, já tendo deixado de lado esses ressentimentos, mas a pequena fêmea que a fez se apaixonar. Talvez também a despreze por causa de seus pelos brancos. Neste momento, o coração de Feng Mobai sentiu uma dor, mas ainda assim abriu a boca para confortar a pequena fêmea à sua frente. "Não tenha medo, eu não vou te machucar." E Baiana já estava tremendo de medo. Mas não esperava que o lobo à sua frente realmente falasse. No segundo seguinte, as pálpebras de Baiana se reviraram e então ela desmaiou diretamente. Vendo a pequena fêmea desmaiada, Feng Mobai se transformou em forma humana em pânico e rapidamente pegou a pequena fêmea em seus braços. Em seguida, cuidadosamente pegou a pequena fêmea e caminhou preocupada em direção à caverna onde vivia. Quando Baiana acordou novamente, descobriu que estava deitada em uma caverna. Debaixo dela havia um cobertor de pele de animal fofo. Justamente neste momento, Feng Mobai em forma humana entrou carregando água limpa, mas Baiana quase babou. A pele de animal fina jogada casualmente e os músculos peitorais vagamente visíveis. Em toda a sua vida, ela estava vendo isso pela primeira vez. Talvez o olhar fixo de Baiana fosse muito óbvio, e Feng Mobai inteira ficou um pouco desorientada. "Pequena magnética, você quer água?" Saindo do transe, Baiana sorriu docemente e pegou a água servida em uma folha, um pouco sem graça. "Obrigada. Mas por que você me chama de pequena magnética?" Agora foi a vez de Feng Mobai ficar sem graça. Desde o primeiro olhar para Baiana, ele se apaixonou. Queria que ela fosse sua fêmea. E a regra do mundo besta é que, se encontrar uma pequena fêmea sem parceiro, pode forçá-la a ser sua parceira. Mas, diante da pequena fêmea que tanto encanta Feng Mobai, ele não tem coragem de forçá-la. Ao mesmo tempo, pensou que o medo da pequena fêmea poderia ser por ter sido abandonada por seu clã. Então, ele imediatamente quis proteger a pequena fêmea para que ela sobrevivesse. No entanto, ele se esqueceu completamente que não sentiu o cheiro de outros homens fera em Baiana. Naquele momento, Baiana examinou novamente o belo homem à sua frente. Ele vestia uma pele de animal com padrões estranhos. Essa roupa o fazia parecer um ser humano primitivo dos tempos antigos. Mas olhando para aquele homem excessivamente requintado, Baiana sentiu que algo estava estranho. Especialmente quando viu aqueles olhos verdes sérios e focados. De repente, as pupilas de Baiana se dilataram. Ela se lembrou do grande lobo branco de pelos verdes que viu antes de desmaiar. Um pensamento aterrorizante surgiu em sua mente. "Mimi, você é um demônio lobo?" O que foi muito inesperado é que ela não sentiu mais o medo de antes.
Talvez porque não tenha visto maldade naqueles olhos, ou talvez porque tenha sido conquistada por aquela beleza e corpo. Mas, naquele momento, Feng Mobai entendeu errado. Pensou que a pequena fêmea o desprezava por ser um lobo branco de mau agouro. Mas ele não queria que a pequena fêmea tivesse medo. Com um humor desapontado, ele começou a explicar: embora eu seja um homem fera da tribo dos lobos amaldiçoados, por favor, não me odeie. Eu não vou te machucar, disse Feng Mobai, olhando para o chão com seus olhos verdes, com as mãos um tanto inquietas. Um sentimento de amargura e tristeza infinitas surgiu em seu coração. Olhando para Feng Mobai, que estava cabisbaixo e magoado, Baiana sentiu de repente uma inexplicável pontada de dor no coração. Eu não disse que te odeio. Mas por que você diz que foi amaldiçoado? Nesse momento, Feng Mobai levantou a cabeça surpreso para olhar para Baiana. A pequena fêmea realmente disse que não o odiava. Naquele momento, ele sentiu apenas uma doçura infinita em seu coração. Então, pacientemente explicou a Baiana: você também viu, eu sou um lobo branco. Sou diferente do meu clã. E branco representa um homem fera amaldiçoado pelo deus besta. Antes, Feng Mobai não se importava. Mas, diante da pequena fêmea encantadora, ele temia que aqueles olhos claros e limpos se tornassem também um olhar de desgosto. Ele começou a odiar essa sua pelagem branca diferente. No entanto, os olhos de Baiana não mostravam nenhum desgosto, mas sim pensamentos. Várias palavras-chave na fala de Feng Mobai. De repente, uma linha de memória em sua mente surgiu instantaneamente. Ela se lembrou daquele livro que havia lido antes. A Origem do Deus Besta. Ela entendeu que provavelmente havia entrado no livro. Voltando a si, Baiana olhou para o homem lamentável, mas atraente, à sua frente não pôde deixar de confortá-lo. Você definitivamente está enganado. O que é raro é valioso. Ninguém mais tem pelos brancos, mas você tem. Isso prova que você é um homem fera abençoado pelo Deus Besta. É uma existência preciosa. Feng Mobai revelou um sorriso ao ouvir as palavras de Baian, olhando para ela com um par de olhos cheios de alegria. Não só o pequeno imã não a detesta, como também diz que ela é abençoada pelos deuses e uma existência muito preciosa. Neste momento, o coração de Feng Mobai batia forte. Olhando para este pequeno imã gentil à sua frente, a agitação inquieta de Feng Mobai começou novamente. Então ela não conseguiu mais se conter. Tomou uma decisão ousada. Pequeno imã, você é tão bom. Eu realmente gosto muito de você. Você pode se casar comigo? Depois de dizer isso, ela lançou um olhar furtivo para Baian, confirmando novamente que não havia torcida por ela em seus olhos. Uma vida feliz após se casar com o pequeno imã surgiu em sua mente. E diante da confissão repentina de Feng Mobai, embora Baian tenha sido pega de surpresa, ela descobriu que não tinha emoções de rejeição, mas pedir para ela ficar imediatamente com um cara bonito que ela acabou de conhecer, Baian ainda acha que é um pouco rápido demais. Desculpe, não nos conhecemos agora? Podemos começar como amigos. Meu nome é Baian. Ok, então vamos ser amigos primeiro. Meu nome é Feng Mobai. Posso te chamar de An? Depois que Feng Mobai disse isso, um rubor se espalhou pelo rosto bonito. Acontece que o pequeno imã se chama Baian. É tão agradável e adorável. Embora tenha sido rejeitado, o coração de Feng Mobai não sentiu nem um pouco de insatisfação. Em vez disso, havia algo em seu coração prestes a romper a armadura. Seu coração também estava batendo cada vez mais rápido. Parecia que o casamento estava prestes a ser bem-sucedido. Justamente neste momento, a barriga de Baian roncou inoportunamente, o que a fez cobrir a barriga com timidez. Feng Mobai olhou para o pequeno imã envergonhado e disse com um sorriso: espere por mim. Há uma pequena besta mensageira por perto com uma carne muito macia. Eu vou caçar para você. Depois de dizer isso, ele saiu da caverna com um sorriso no rosto, pensando que o pequeno imã é magro e fraco. E ele deve nutrir seu pequeno imã para que fique branco e gordinho. Olhando para as costas de Feng Mobai partindo apressadamente, o coração de Baian estava doce por completo. De repente, Baian levantou um dedo, como se estivesse tentando algo. No segundo seguinte, Baian revelou um sorriso de alegria. Ela não esperava que, depois de transmigrar, sua habilidade espacial ainda pudesse ser usada. Embora antes da transmigração, ela fosse apenas uma mãe sem poder de ataque, mas seu espaço estava cheio de vários materiais. E aqui ela é simplesmente uma existência dominadora. Justamente neste momento, Feng Mobai, que havia saído para caçar, carregava um animal desconhecido nas costas. E entrou contra a luz.
Olhando para aquela figura brilhante, o coração de Baian começou a bater inexplicavelmente. Um rubor de vergonha e raiva surgiu em seu rosto. Ela realmente estava tendo pensamentos impuros sobre um lobo. Neste momento, Feng Mobile olhou para o pequeno imã esperando silenciosamente por seu retorno, e um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Espere mais um pouco e você poderá comer. Depois de dizer isso, ele se agachou na frente da pequena besta mensageira. No instante seguinte, as unhas em sua mão ficaram longas, finas e afiadas. Em seguida, ele começou a lidar com a situação com agilidade. No entanto, Baiana franziu a testa, sentindo que o forte cheiro de sangue no ar era um tanto desagradável. Mas ela não disse nada, apenas viu Feng Mobile pegar um pedaço da carne mais tenra e caminhar sorrindo. Experimente, o pequeno cervo besta é exclusivo da região leste. A carne é tenra e muito deliciosa. No entanto, olhando para os pedaços de carne ainda com sangue, embora soubesse que era gentileza de Feng Mobile, Baiana simplesmente não conseguia comer. Baiana pressionou o abdômen com a mão, tentando aliviar esse desconforto. Aquele da Bai, eu não como carne crua. Vendo a aparência desconfortável de Baiana, Feng Mobile de repente percebeu que, depois de vagar por tanto tempo, havia esquecido como tratar uma fêmea. As fêmeas no continente dos homens-fera são muito raras. Para se unir a uma fêmea, os homens-fera devem aprender como criar uma fêmea. Embora tenha sido expulso do clã desde cedo, vagamente se lembrava de que era preciso usar fogo para assar a carne e alimentar a fêmea. Ele estava sendo tão descuidado ao tratar a pequena fêmea. Desculpe, eu estive sozinho por muito tempo, espere mais um pouco. Justamente quando Baiana estava prestes a confortar Feng Mobile, no segundo seguinte, seus olhos se arregalaram de repente. Porque ela viu uma cena inacreditável, apenas viu Feng Mobile com uma chama saindo de sua mão, assando lentamente os pedaços de carne em sua mão. Isso simplesmente quebrou o conhecimento de Baiana. O homem-lobo à sua frente realmente tinha um poder sobrenatural de fogo. Você tem poderes? Neste momento, Feng Mobile, que havia assado os pedaços de carne, viu a pequena fêmea olhando para sua mão com a boca aberta. Pequena fêmea. O que são poderes? Eu sou um homem-fera de fogo de nível 5. Na verdade, Feng Mobile também achava a pequena fêmea à sua frente um pouco estranha. Antes pensava que a pequena fêmea também havia sido abandonada, mas neste continente de homens-fera que tanto valorizam as fêmeas, como poderia acontecer um evento de abandono de uma fêmea? Baiana originalmente queria esconder, mas olhando para este homem cheio de preocupação por ela, ela ficou um pouco relutante em enganá-lo. Dabai. Se eu dissesse que não sou deste mundo. Embora Feng Mobile também quisesse conhecer melhor a pequena fêmea. Olhando para a pequena fêmea que hesitava, ele sabia que ela ainda tinha algumas reservas, então ele sorriu gentilmente e mudou de assunto. Como os pedaços de carne primeiro se esfriarem, não serão saborosos. Talvez estivesse com muita fome. Neste momento, Baiana sentiu que a carne assada sem nenhum tempero era extraordinariamente deliciosa. Depois de terminar o jantar, Feng Mobile limpou cuidadosamente a caverna de cima a baixo. Então, olhando para Baiana gentilmente, disse, durma tranquila na caverna, não tenha medo. Eu vou te proteger do lado de fora. Depois de dizer isso, levantou a perna e saiu. Neste momento, Baiana realmente sabia que o lobo branco queria que ela ficasse tranquila, então voluntariamente foi protegê-la do lado de fora. Mas ela também não tinha coragem de deixar o lobo branco dormir fora da caverna perigosa. Então, apressadamente disse, Lobo branco, espere. Você pode ficar na caverna? Quero dizer, você pode se transformar em um lobo branco grande, assim eu também posso me aquecer um pouco. Ele não admitiria que estava agarrado ao corpo dele. Assim, Baiana passou a primeira noite desde que transmigrou confortavelmente no corpo do lobo branco grande. Mas ele não sabia que estava prestes a enfrentar uma crise. No dia seguinte, Baiana acordou lentamente, olhando para Feng Mobile, que havia voltado à forma humana em algum momento. Olhando para os músculos abdominais bem definidos, os cantos dos olhos também estavam vermelhos e úmidos. Embora ela gostasse muito, ainda se sentia um pouco envergonhada. Ele ainda não estava tão confortável para se adaptar à vida primitiva. Neste momento, Feng Mobile, que também havia acordado, olhou para a pequena porcelana acanhada à sua frente. Só sentia uma felicidade incomparável. Parecia que, mesmo sendo desprezado pelas pessoas, ainda tinha que dormir junto assim. Vendo o olhar de Baiana, Feng Mobile, sentindo-se culpado,
levantou-se rapidamente. Anan, você está com fome? Vou caçar para você. Assim que pensou em dar um passo, foi parado por Baiana. Espere. Eu também quero ir. Neste momento, Feng Mobai também estava um pouco em apuros, embora ele também não quisesse se separar da pequena porcelana. Mas, pensando que se a pequena porcelana tropeçasse em algum lugar, não seria ele quem sentiria dor? Então, ele persuadiu pacientemente. Anan, você é tão frágil, é melhor me esperar na caverna. Não seria bom se você se machucasse. Mas eu não conheço nada aqui, quero dar uma olhada. Você me leva para fora. Por favor. Neste momento, Baiana ainda não sabia que seu tom levemente manhoso quase deixou Feng Mobai confuso. Feng Mobai ficou instantaneamente encantado. Depois que ele voltou a si, descobriu que já havia saído da caverna com a pequena porcelana e estava indo em direção à área de caça na floresta. Já que as coisas chegaram a este ponto, Feng Mobai cerrou os punhos e jurou secretamente que devia proteger a pequena porcelana. No entanto, neste momento, ele ainda não sabia que ele quase perdeu sua pequena porcelana. Neste momento, Baiana estava curiosamente examinando a floresta mais primitiva. De repente, Feng Mobai ao lado rapidamente se transformou em um lobo. Anan, eu senti o cheiro de pequenas bestas escravas. Você espere aqui. Depois de dizer isso, saiu correndo animadamente. Neste momento, ele só queria mostrar sua força na frente da pequena porcelana, mas esqueceu que esta é a cruel floresta primitiva. Embora Baiana também quisesse ver Feng Mobai caçar, ela também tinha medo de incomodá-lo. No final, ela permaneceu obedientemente no lugar original. De repente Baiana ancorou levemente. Ela percebeu que neste momento, ela se parecia com uma esposa esperando seu marido voltar, e em sua mente ela associou algumas cenas levemente ferozes e inquietas. Justamente neste momento, Baiana pareceu perceber um olhar ardente e com mais intenções. Quando ela levantou a cabeça, percebeu que do outro lado do pequeno rio estava um enorme javali, ostentando um par de presas grandes e afiadas, olhando diretamente para ela com um grande bocado de saliva escorrendo da boca. No momento em que Baiana fez contato visual com ele, o javali pareceu ficar ainda mais frenético, batendo com as duas patas traseiras, querendo pular do outro lado do riacho. Olhando para este javali feio e obsceno, as pernas de Baiana tremiam constantemente de medo. Quando viu o javali saltar, Baiana virou-se abruptamente e saiu correndo. No entanto, onde a frágil Baiana poderia correr mais rápido que um javali faminto? Em pânico, ela tropeçou em um galho e caiu pesadamente no chão, enquanto o javali já a alcançava. Vendo Xiao Cixin cair, ela avançou lentamente passo a passo. Baiana olhou para a figura cada vez mais próxima, tremendo de medo, sem ousar olhar diretamente para o javali. No entanto, depois de esperar um pouco, a boca sangrenta imaginada não caiu. Baiana reuniu coragem e olhou secretamente, apenas para descobrir que o javali na frente dela estava olhando para ela com um sorriso. Os olhos cor de grão de soja na verdade revelavam obscenidade. No segundo seguinte, o que deixou Baiana ainda mais surpresa foi que o javali realmente começou a falar. Xiao Cixin, não tenha medo, eu sou feio, mas sou muito gentil. Neste momento, Baiana rapidamente cobriu o nariz, porque quando o javali começou a falar, sua boca exalava um cheiro fétido. Então, sob o olhar aterrorizado de Baiana, o grande javali se transformou em um homem gordo e oleoso, olhando para Baiana com olhos obscenos cor de grão de soja, seus olhos cheios de avaliação obscena. Na verdade, o homem-fera javali já estava de olho neste Xiao Cixin há muito tempo. Ele estava simplesmente animado demais na época. Na verdade, existe um Xiao Cixin tão bonito neste mundo. É uma pena que ela esteja seguindo um lobo branco fedorento. Ele usou uma folha grande e única para esconder o cheiro em seu corpo e ficou escondido nas sombras procurando uma oportunidade. Finalmente, ele esperou pela oportunidade para o lobo branco partir. Ele sabia que esta era a melhor oportunidade para agarrar Xiao Cixin. Não há tantas regras na floresta selvagem. Xiao Cixin que ele gostou, o que ele pegou naturalmente seria dele. Embora neste momento Xiao Cixin estivesse sentada no chão e tremendo um pouco de medo, o homem-fera javali não era do tipo que sentia pena de uma beleza. Ele apenas sentiu que o delicado Xiao Cixin à sua frente apenas precisava dar à luz mais filhotes de porco para ele. Ele mal podia esperar para levar Xiao Cixin de volta para procriar. O medo e o desamparo envolveram Baiana. Ela gritou com a garganta trêmula, não se aproxime. Mas, obviamente, esta ação foi inútil.
Vendo o homem gordo e nu se aproximando cada vez mais, uma figura branca passou por sua mente neste momento. Ela sentia cada vez mais falta de Feng Mobai. Por outro lado, Feng Mobai carregava sorrindo um pequeno animal mensageiro de volta para o lado oeste, mas descobriu que seu amado Xiao Cixin não estava no pequeno lado oeste. Isso devastou. No segundo seguinte, Feng Mobai se transformou e cheirou profundamente o ar. Então correu desesperadamente em uma direção, mas o que viu o enlouqueceu. Xiao Cixin havia sido derrubada por um javali orc. O rostinho de Baian estava cheio de terror, e o que era ainda mais detestável era que aquele javali feio estava prestes a tocar em sua amada Xiao Cixin. Em um instante, Feng Mobai pareceu perder a razão, rugindo ferozmente. Baian, que já havia caído em desespero, viu Feng Mobai e todo o nervosismo e medo desapareceram, apenas um traço de mágoa surgiu em seu coração. Naquele momento, o orc javali só queria fugir. Orcs são naturalmente muito sensíveis ao perigo, e ele sabia que não era páreo para aquele lobo branco. Mas como Feng Mobai poderia deixar ir tão facilmente o culpado que assustou Xiao Cixin a ponto de mostrar uma aparência lamentável? Então Feng Mobai pulou ferozmente. Garras afiadas cortaram facilmente o peito do orc javali. Nesse momento, Baian estava muito preocupada que Feng Mobai se machucasse e ansiava por se levantar. Mas ele se esqueceu que seu pé estava machucado. Assim que se levantou, ele gritou miseravelmente, tremendo dolorosamente enquanto se apoiava na grande árvore ao lado. Feng Mobai, que pretendia lidar com o orc javali, ouviu o grito fraco e sofrido de Xiao Cixin e, sem hesitar, ignorou o orc javali em fuga. Depois de se transformar em forma humana, correu preocupado para Baian. Xiao Cixin, o que aconteceu com você? Onde você está machucada? Feng Mobai olhou para baixo e descobriu que o tornozelo de Xiao Cixin estava inchado em um círculo, um par de olhos verdes cheios de culpa. De repente, Feng Mobai estendeu os braços e cuidadosamente pegou Baian e correu para a caverna. Baian, que foi repentinamente abraçada, inconscientemente colocou os braços em volta do pescoço de Feng Mobai, sentindo o peito duro e o suor do homem. Seu rostinho ficou ainda mais vermelho. Logo voltou para a caverna. Feng Mobai cuidadosamente colocou Baian no tapete. Em seguida, pegou folhas e colocou na boca para mastigar, depois cuspiu e suavemente aplicou no pé de Baian, olhando para o homem focado à sua frente. A excitação no coração de Baian começou novamente. Ele parecia ter se apaixonado por este grande lobo branco. Neste momento, Feng Mobai levantou a cabeça. Mas encontrou os olhos brilhantes de Xiao Cixin como uma galáxia. Por um tempo, ele ficou um pouco perdido. Neste momento, Baian estava hesitando sobre a conclusão que Feng Mobai havia dito antes. De repente, sua barriga roncou, e todo o seu rostinho ficou ainda mais tímido. Feng Mobai imediatamente deu um tapa na testa. Um pouco irritado, ele só sentiu que o céu estava desabando depois que Xiao Cixin desapareceu, mas deixou de lado a presa que havia conseguido. Felizmente, quando ele voltou para a beira do riacho novamente, descobriu alegremente que o pequeno alce ainda estava lá. Sua amada Xiao Cixin não passaria fome. 2 dias depois, Baian, que aplicou as folhas mágicas, já conseguia andar. Então, implorou a Feng Mobai para levá-lo para caçar. Considerando que Xiao Cixin estava se recuperando na caverna nestes 2 dias, ele poderia estar realmente entediado, então se transformou em um lobo e carregou Baian para caçar. Mas foi também desta vez que Xiao Cixin expôs seu segredo mais fatal. Meia hora depois, Baian estava enfiando um pedaço de carne em uma pilha de fogo para assar, enquanto Feng Mobai estava sentado obedientemente ao lado, esperando pacientemente pelo churrasco de Xiao Cixin. De repente, as pupilas de Feng Mobai se dilataram instantaneamente, olhando para Baian com descrença. Acontece que Baian estava examinando os arredores. De repente, ela tirou um frasco de tempero natural do ar. Imediatamente, a carne assada exalou um aroma ainda mais tentador. Neste momento, Feng Mobai engoliu em seco. Ele fez a pergunta que mais queria fazer. Ah, você também tem poder. Ao ouvir isso, os olhos de Baian brilharam instantaneamente. Parece que sim. Neste momento, Baian ainda não sabe que em breve pagará um preço doloroso por este comportamento. E a razão pela qual Feng Mobai está tão chocado é porque apenas os machos do continente Shouxi podem ter habilidades especiais, e as habilidades especiais variam de 1 nível a 10. Mas nunca houve uma habilidade especial no corpo de Cixi. Neste momento, para verificar essa resposta, Feng Mobai agarrou a mão de Baian. Imediatamente, Baian sentiu um formigamento em seu braço por um momento, mas desapareceu rapidamente. Feng Mobai,
Tendo obtido a resposta, rapidamente soltou a mão de Xiao Zixi. Você realmente tem uma habilidade especial, embora atualmente tenha apenas um nível, o que equivale a um filhote macho. Neste momento, Baian estava um pouco desapontada. Ela não esperava que fosse apenas o nível de um filhote macho. Vendo a expressão desapontada de Xiao Zixi, Feng Mobai tocou a cabecinha de Baian para confortá-la. Você já é incrível. Você pode ser a única Zixi no continente Sushi com uma habilidade especial. E é muito especial, nunca apareceu antes. Acontece que no continente Sushi existem apenas 5 tipos de habilidades especiais: madeira, água, fogo, terra e trovão, mas a habilidade de trovão existe apenas na lenda. Ouvindo a ternura na voz de Feng Mobai, misturada com o orgulho dela, um sorriso também apareceu no rosto de Baian. De repente, Feng Mobai franziu a testa. Ela pareceu pensar em algo, e então disse solenemente, sobre o fato de você ter uma habilidade especial. E sobre o seu poder, você absolutamente não pode deixar ninguém saber. Ao ouvir isso, Baian disse casualmente. É claro que eu sei que não posso contar para os outros. Não estou confiando em você. Essas palavras leves caíram nos ouvidos de Feng Mobai. E de repente seu coração começou a palpitar. Ela sentiu que estaria disposta a morrer se Xiao Zixi pedisse. Justamente quando eles estavam comendo carne assada à vontade. Eles não perceberam que todas as suas ações foram vistas por um orc javali escondido nas sombras. Ela usou folhas preciosas que escondiam o cheiro para se esconder nas sombras. Quando viu Xiao Zixi realmente tirando coisas do nada, seu rosto de porco ficou imediatamente estupefato. O orc javali que voltou a si estreitou os olhos, seus olhos cheios de cálculos sombrios. Ela queria ainda mais essa pequena e mágica Zixi. Mas como seus cálculos anteriores falharam, ela já havia alertado este lobo branco. Seus olhos reviraram enquanto ela planejava. Neste momento, Baian e Feng Mobai estavam satisfeitos e se preparavam para partir. No entanto, eles não sabiam que um orc javali estava planejando contra eles nas sombras. De repente, o canto da boca do orc javali se abriu ligeiramente. Ela teve uma ótima ideia. Desta vez, esta pequena Zixi definitivamente será dela. Em seguida, ela se transformou em um javali e correu rapidamente em uma direção. Nestes 2 dias, Baian tem estado ocupada organizando a residência com o lobo branco. Olhando para a caverna renovada, Baian franziu a testa. Ela sempre sentiu que faltava algo. Então ela saiu da caverna procurando por algo novamente. Justamente naquele momento, Baian sentiu um aroma estranho, inicialmente pensando que era o cheiro de flores. Mas no segundo seguinte, Baian amoleceu e desmaiou no chão, e então uma figura sorrateira saiu de trás da árvore, revelando ser o javali bestial com mais intenções. Nesse momento, o javali bestial observava Zixi sorrindo. Tudo estava em seu plano. Ela estava procurando pela flor da névoa há 2 dias. Zixi desmaiaria assim que sentisse o cheiro da flor da névoa, junto com a folha que ela já tinha para esconder seu cheiro, não importa o quão poderosa seja aquele lobo branco. Ele não pensaria em encontrar Zixi novamente, essa Zixi pertencerá completamente a ela. Pensando nisso, o javali bestial já estava impaciente. Transformou-se em um javali e fugiu carregando Zixi, e neste momento, o pequeno servo bestial, alegremente carregando lenha, voltou para a caverna. Mas depois de olhar ao redor, não encontrou a figura de Zixi, então se virou e saiu da caverna para procurá-la. No segundo seguinte, o coração de Feng Mobai doeu, porque ela viu flores silvestres espalhadas não muito longe. Em um instante, Feng Mobai se transformou em um lobisomem, cheirando cuidadosamente o ar. Mas o que a assustou foi que o cheiro de Zixi estava ficando cada vez mais fraco. Em pânico, Feng Mobai correu para a floresta, procurando por todos os lados na floresta, mas infelizmente não encontrou nada. Porque a folha mágica no corpo do javali bestial escondeu o cheiro, de repente uma voz interrompeu Feng Mobai, que estava correndo, aquele lobo branco. O que você está fazendo vagando na frente deste grande? Um grande tigre saiu da areia embaixo da árvore, olhando para Feng Mobai, que passou pela 3ª vez, com um olhar de desprezo. O grande tigre se chama Xixi, originalmente era o orgulho do clã tigre, mas quebrou uma perna traseira em uma caçada. Então foi abandonado pelo clã tigre, que segue a lei da sobrevivência do mais forte. O desanimado Xixi usou terra e pedra para se esconder, esperando silenciosamente pela morte sob a grande amoreira. Mas este lobo branco já passou na frente dele pela 3ª vez. Ele estava realmente curioso para perguntar. Feng Mobai parou abruptamente na frente do grande tigre.
Ela não via um animal tigre na floresta selvagem há muito tempo, mas então viu seu pé traseiro torcido de forma normal, e entendeu que este animal tigre era um animal deficiente abandonado por seu clã. O clã tigre é ainda mais implacável do que o clã lobo, e gosta ainda mais da lei da sobrevivência do mais forte, embora não goste da atitude deste tigre. Mas Feng Mobai ainda perguntou com uma mentalidade de tentar: "Você viu algum Xixi passar por aqui?" Inesperadamente, ela recebeu uma resposta inesperada. "É um Xixi vestindo pele de animal branca?" Xixi lembrou um pouco, parecia ter visto um javali bestial carregando um Xixi branco passar. Mas ela não olhou com cuidado. Por que despreza esse Xixi? Sua mãe animal tem mais de uma dúzia de maridos animais. Então ela sentiu que todos os Xixi eram promíscuos, mas Feng Mobai, que ouviu as notícias de Bai Anan, jogou toda a cama no grande tigre. "Você viu Anan? Onde ela está?" Neste momento, Xixi empurrou Feng Mobai, que estava se aproximando, com uma expressão de desgosto. Ela sentiu que este lobo branco estava sem esperança. "Como? Esse pequeno Xixi também é seu? Eu vejo que você também é alto e forte. Como você chegou ao ponto de ter um Xixi com um javali bestial?" Ao ouvir isso, Feng Mobai arregalou os olhos em choque. Na verdade, era o javali bestial. Com certeza ele sempre teve segundas intenções com Ana. Neste momento, Feng Mobai mal podia esperar para desmontar o javali bestial imediatamente. Ana não é uma fêmea de orc javali. Para onde eles foram? Mas Xixi falou lentamente. Um urso com muitas fêmeas não é o que eles sempre sonharam? Por que você está tão ansioso? Na mente de Xixi, mesmo que a fêmea seja sequestrada, é apenas uma emoção. Talvez ela acorde e aceite naturalmente. O pobre lobo está tão interessado em uma fêmea. Ao ouvir o orc-tigre difamar An, Feng Mobai ficou instantaneamente furioso. Um par de garras afiadas se estenderam, pressionando firmemente a garganta de Xixi. "Você quer morrer? Diga-me rapidamente onde está An." No entanto, Xixi, que era um tigre orgulhoso do céu, manteve seu orgulho mesmo em desgraça. "E mesmo que você me mate, o que acontece? As fêmeas nascem propensas ao romance, e as pessoas não podem falar sobre isso?" Mas no segundo seguinte, Xixi ficou completamente atordoada porque algumas gotas de água caíram em seu rosto de tigre. O lobo branco aparentemente feroz na frente dela. Estava tão ansioso que lágrimas caíram. "Por favor, diga-me." Neste momento, Xixi, que havia se recuperado, levantou suas garras e apontou uma direção. Eles foram para lá. Mas eu digo, não tenha muita esperança. Antes que ela pudesse terminar de falar, Feng Mobai agradeceu e então, imediatamente foi na direção que Xixi apontou. Neste momento, Xixi balançou a cabeça impotente com um rosto de tigre. "Não ouça as palavras do homem tigre. Quando você vir sua pequena fêmea com outras feras, você vai sofrer. Sua dor de coração está apenas começando." Naqueles anos, sua mãe fera também disse que amava mais seu companheiro fera, mas ela não provocou mais de uma dúzia de pais feras? Qual urso não sofreu perdas por causa da devoção? E Baian abriu os olhos neste momento, mas descobriu que sua cabeça estava tonta. Parece que ela estava sendo arrastada por algo. De repente, uma voz a interrompeu. "Pequena fêmea, você está acordada? A entrada da caverna está na frente. Você consegue ver?" Neste momento, Baian também entendeu aproximadamente o que estava acontecendo. Deve ser obra desse orc javali. Sentindo a corrida em alta velocidade do javali, Baian cerrou os dentes, virou-se e pulou das costas do javali, caindo inteira na lama. Neste momento, o orc javali também parou. Depois de chegar em seu território, o orc javali relaxou. Então, todo o seu corpo mergulhou na lama para rolar. "Pequena fêmea, você também gosta de rolar na lama?" E olhando para o javali rolando alegremente. Neste momento, Baian sabia que se ela não corresse, ela estaria acabada. Então, Baian suportou a dor de torcer o tornozelo. E se levantou tremendo, querendo escapar daqui. Mas antes que ela pudesse dar um passo, o orc javali pulou e a derrubou. "Pequena fêmea, onde você quer ir?" No entanto, para a surpresa do orc javali, Baian realmente vomitou. Apenas porque a boca de porco aberta do orc javali exalava um cheiro podre. Neste momento, os belos olhos de Baian estavam cheios de medo. "Por favor, me deixe ir. Eu realmente não gosto de você." Ela implorava alto ao javali, esperando que ele tivesse um momento de consciência, mas não adiantou nada. "Pequena gracinha, não se preocupe, serei muito gentil." Dito isso, ele voltou à forma humana. Pegou Baiana e entrou na caverna escura.
Em pouco tempo, o Homem-Fera Javali tirou aquela roupa pegajosa e caminhou em direção a Baianan com toda aquela gordura. Pequena gracinha, você vai tirar meu alumínio agora? Nesse momento, Baianan estava tremendo da cabeça aos pés, e seus pés cambaleavam para trás, mas atrás dela havia uma parede. Ela não tinha para onde recuar. Vendo o Homem-Fera Javali se aproximando cada vez mais, as lágrimas de Baianan escorreram sem aviso. Desespero e medo se espalharam por todo o seu corpo. Por que você está chorando, pequena gracinha? Você é meu tesouro. Você também pode fazer coisas aparecerem do nada. Serei muito gentil com você. Naquele momento, o Homem-Fera Javali ainda não sabia que ela pagaria um preço alto por essas palavras. E ao ouvir isso, os olhos de Baianan se arregalaram ainda mais. Como o Homem-Fera Javali sabia sobre seu poder espacial? Talvez por ter entendido a dúvida nos olhos de Baianan, o Homem-Fera Javali começou a explicar sozinho. Eu vi você e aquele lobo fedorento assando carne na floresta antes. Baianan ainda estava chocada. Ela claramente observou os arredores antes de se expor. Como ela ainda poderia estar sendo observada? Mas o presente não é o momento de investigar essas razões. Olhando para o Homem-Fera Javali que se aproximava cada vez mais, Baianan suportou o medo e tremeu ao falar. Espere, você não quer as coisas que eu crio? Dito isso, ela continuou criando suprimentos do nada. Ela queria ganhar tempo e então encontrar uma oportunidade para escapar, olhando para as várias coisas estranhas que apareceram de repente na frente dela. O Homem-Fera Javali também estava muito curioso. Por um momento, ele realmente ignorou Baianan ao lado, e este era exatamente o plano de Baianan. Aproveitando esta oportunidade, ela caminhou furtivamente em direção à entrada da caverna. Assim que saiu da caverna, Baianan começou a correr, mas isso despertou o Homem-Fera Javali. Ele largou apressadamente os sacos de embalagem em suas mãos e correu freneticamente atrás dela. Sentindo o perigo cada vez mais perto atrás dela, Baianan estava pensando naquele lobo branco em seu coração neste momento. Ela sentiu que nunca mais o veria. Afinal, o Homem-Fera Javali conhecia seu maior segredo e, depois de saber o efeito desses suprimentos, ele definitivamente a aprisionaria permanentemente naquela caverna escura. Quanto mais Baianan pensava, mais desesperada ela ficava. O corpo que estava correndo originalmente parecia ter perdido a força. Gradualmente parou. Neste momento, um som estrondoso e hilário soou. Uma figura branca saltou para cima. Naquele momento, aquela figura branca parecia um raio de sol de esperança. Dissipou seu desespero. O lobo branco estava muito zangado neste momento, e suas garras afiadas atacavam continuamente os pontos vitais do javali. O Homem-Fera Javali que foi derrubado também voltou a si, revelando um rosto feroz pronto para começar seu contra-ataque. No entanto, como ela poderia ser páreo para Feng Mobai, que era um mestre de nível 5? Ele foi derrubado em 2 ou 3 golpes, mas o Homem-Fera Javali também foi direto e imediatamente começou a implorar por misericórdia. Lobo, eu estava errado. Eu não deveria ter invejado sua gracinha. Por favor, me perdoe desta vez. Os Homens-Fera da Floresta Selvagem são todos abandonados, sendo um deles. Você não pode me matar. Essa é realmente a verdade do Homem-Fera Javali. Depois dessas 2 vezes, ela está realmente com medo desse único lobo branco gigante. Mas ela não deveria ter dito tal frase. Originalmente Feng Mobai já estava tocado por ela, pensando em espancá-la até a morte. Mas quem poderia imaginar que ela realmente ouviu tal frase? Eu também vi Xiao Cixin conseguir fazer coisas aparecerem do nada. Isso atingiu o limite. O olhar de Feng Mobai, que estava prestes a retirar sua força, de repente se tornou afiado, e no segundo seguinte, uma luz fria brilhou. Os olhos do Homem-Fera Javali aumentaram incontrolavelmente, e então ele nunca mais respirou. Feng Mobai neste momento não carregava nenhuma emoção. Se o Homem-Fera Javali apenas não tivesse conseguido Xiao Cixin, ela teria perdoado este javali por causa da feição da floresta selvagem, mas ela só pode culpá-la por saber o que não deveria saber. Já que ela conhece o segredo de Xiao Cixin, ela naturalmente não deixará sua vida. Por Xiao Cixin, Feng Mobai pode fazer qualquer coisa. Neste momento, Baianan, com os olhos cheios de lágrimas, se jogou nos braços de Feng Mobai, soluçando alto. Eu pensei que nunca mais te veria. Feng Mobai foi abraçada pela macia Xiao Cixin, e só sentiu que tudo isso era culpa dela. Foi ela quem não protegeu bem Xiao Cixin. Anan, me desculpe, a culpa é toda minha. Deixei você sofrer. Feng Mobai neste momento também estava com muito medo, ela não conseguia imaginar se chegasse um passo tarde demais.
Quais seriam as consequências para sua Shellsishin? Baianan fungou e levantou a cabeça para olhar o homem bonito e charmoso à sua frente. Se ela tivesse que dizer qual era a coisa que ela mais se arrependia agora, era não ter concordado com o pedido de Feng Mobai para formar um casal, depois deste incidente. Baiana estava ainda mais certa de suas emoções por Feng Mobai, mas agora parece haver coisas mais importantes a fazer. A propósito, Feng Mobai, como você conseguiu me encontrar aqui? Aquele javali disse que tinha grandes folhas que escondem o cheiro, dizendo que você absolutamente não conseguiria me encontrar aqui. Ouvindo isso, Feng Mobai explicou pacientemente. No começo, eu não conseguia sentir sua localização, mas felizmente encontrei um tigre esperando para morrer. Ela por acaso viu você sendo arrastada pelo javali. Um tigre esperando para morrer. Baianan piscou depois de ouvir. Sua pequena cabeça estava cheia de perguntas. A tribo dos tigres é assim, eles acreditam na sobrevivência do mais forte. Por que ela quebrou uma perna e não pode mais caçar? Então ela foi abandonada por sua tribo. Ela é tão lamentável. Feng Mobai, vamos dar uma olhada nela. Se não fosse por ela, eu poderia não ser capaz de te ver. Mas Feng Mobai franziu a testa depois de ouvir isso. Por um lado, ele não queria que sua pequena fêmea fosse vista por outros animais. Por outro lado, por causa da atitude arrogante do animal tigre, mas sob o pedido de sua pequena fêmea. Feng Mobai ainda concordou. Ela nunca recusaria sua pequena fêmea. No entanto, Baiana ainda não sabia. Foi por causa desse encontro que ela se envolveria incessantemente com este tigre orgulhoso, como esperado. Assim que ela viu o animal tigre, ela começou, você realmente trouxe a fêmea de volta. Mas ela não esperava que a estagiária gritasse de repente, apenas porque o preconceito no coração das pessoas é uma montanha. Ela era muito avessa à aproximação de fêmeas. Embora Baianan tenha se assustado, ela ainda olhou para a estagiária gentilmente e disse, olá. Eu só quero te agradecer. Só então a estagiária olhou diretamente para Baianan. Seu rosto estava coberto de lama e seu corpo estava sujo, mas sua voz era suave e agradável, o que a tornava muito amável. Mas no segundo seguinte, ela balançou a cabeça. Pei, no que você está pensando? Nenhuma fêmea é uma boa pessoa. Baianan não se importou com o olhar de desprezo no rosto da estagiária. Ela quis abrir a boca para agradecer ao grande tigre novamente, mas inadvertidamente viu sua perna caída. Mas no segundo seguinte, a estagiária, percebendo que a pequena fêmea estava olhando para sua perna, explodiu instantaneamente. O que você está olhando? Depois de dizer isso, ela quis esconder a perna para trás, mas não conseguiu se mover. O outrora orgulhoso jovem da tribo tigre agora não conseguia nem mover a perna. No entanto, inesperadamente, Baianan disse algo que a fez se sentir incrédula. Você pode me deixar ver sua perna? Eu acho que posso te ajudar a curar. Em um instante, um brilho apareceu nos olhos da estagiária tigre. A pessoa inteira parecia ter uma vitalidade ilusória, mas no segundo seguinte, sua cabeça caiu de volta. Apenas porque ela sentiu que a fêmea à sua frente estava deliberadamente enganando-a para conquistá-la. Então ela olhou para Baianan com hostilidade. Não seja hipócrita. Agora que me falta uma perna, não posso praticar mais. Mesmo que eu sare, não vou me acasalar com você. Antes que Baianan pudesse falar, Feng Mobai explodiu de raiva instantaneamente. Sua preciosa pequena fêmea estava sendo desprezada por este tigre gordo. Ela ainda não tinha se acasalado com a pequena fêmea. Que tipo de galinha selvagem estava se beliscando? Mesmo que você queira se acasalar com An, ela não vai querer. An, vamos embora, não ligue para ela. Depois de dizer isso, ele quis puxar Baianan para sair. Mas Baianan queria ajudar este tigre que salvou sua vida. Ela sabia que a perna da estagiária só estava deslocada. Então ela acalmou o lobo branco zangado e se virou para a estagiária e disse, Grande tigre, temos um acordo. Depois de te ajudar a curar a perna, vamos nos separar. Eu ainda quero me acasalar com meu grande lobo branco. O lobo branco que ainda estava um pouco mal-humorado. De repente, sentiu como se fogos de artifício estivessem explodindo em seu coração. O que a pequena fêmea disse? Ela quer se acasalar com ele. E depois que Baianan disse essas palavras, ela sentiu um olhar ardente em suas costas olhando para ela. Como se fosse derretê-la. Mas o grande tigre obviamente não teve sorte e sentiu que Baianan estava apenas fingindo. Mas ela apenas bufou levemente e virou a cabeça para o lado, sem impedir o próximo movimento de Baianan. Mas no segundo seguinte, a estagiária gritou de repente. Acontece que Baianan aproveitou-se da falta de preparação e ajudou-a a endireitar a área deslocada. No entanto, vendo que Baianan ainda estava calma,
Até mesmo sorrindo com os olhos semicerrados, a estagiária de repente ficou furiosa e começou a atacar Baiana. Seu velho! Sua Cixi de coração perverso! Justamente quando ela se preparava para proferir palavras ainda mais cruéis. Apenas se ouviu um estrondo. O estagiário tigre ficou completamente atordoado porque Feng Mobile levantou a mão e deu um tapa na cabeça do tigre. Ao mesmo tempo, a voz fraca de Baianinha soou: não se apresse em xingar ainda. Tente com força. Ao ouvir as palavras de Baianinha, o estagiário esticou as pernas rigidamente, mas descobriu surpreso que as patas traseiras, que antes estavam completamente dormentes, podiam se mover, embora ainda doesse muito. Eu não te enganei, né? Nesses 2 dias, você ficará comigo e com o grande porco branco. Assim que sua perna melhorar, você partirá imediatamente. E Feng Mobile pareceu um pouco relutante ao ouvir isso. Ela esperava que suas partes íntimas tivessem apenas o cheiro de Xiao Cixin, mas, lembrando que Xiao Cixin tinha acabado de concordar em se casar com ela, Feng Mobile suportou em silêncio. No entanto, o estagiário tigre entendeu mal. Ela pensou que Baianinha ainda estava depositando esperanças nela, ainda querendo que ela fosse sua serva animal. Mas ela não fez barulho, mas deixou a besta lobo arrastá-la de volta para a caverna dos animais, porque ela já tinha planos futuros. 3 dias depois, em uma noite, o estagiário tigre se levantou cautelosamente, sentindo a perna ficando cada vez mais forte. Ela decidiu fugir sorrateiramente esta noite. Embora ela não tenha visto aquele Xiao Cixin nesses 2 dias, ela não pensaria que Xiao Cixin a deixou escapar. Ela definitivamente estava esperando que sua perna melhorasse para então fazê-la. Quando a besta tigre estava prestes a sair da porta da caverna, o Feng Mobile, que estava originalmente adormecido, abriu aqueles olhos verdes. Ela sabia que a besta tigre tinha partido, mas ignorou completamente esse movimento. Na manhã seguinte, Baianinha olhou para Feng Mobile com espanto. Você está dizendo que ela foi embora ontem? O grande lobo branco, um tanto culpado, disse em voz baixa. Talvez ela tenha tido algo para fazer. Ela não foi vista quando acordei. Feng Mobile não suportava aquela besta tigre há muito tempo. E se ela visse a verdadeira face do orgulhoso Xiao Cixin e quisesse competir com ela? Olhando para os olhos verdes um tanto hesitantes de Feng Mobile, Baianinha entendeu em seu coração. O grande branco deve ter ouvido a besta tigre partir, mas ela não investigou muito. É liberdade dela escolher partir. Além disso, ela tem coisas importantes a fazer. Grande branco. O que precisa ser feito para formar um casal? Na opinião de Baianinha, formar um casal provavelmente significa se casar. Mas ela não sabe como realizar a cerimônia de casamento. E ao ouvir essas palavras, Feng Mobile olhou para Baianinha com alegria. Anian, você realmente está disposta a formar um casal comigo? Embora Baianinha tivesse dito isso antes, ela não viu Xiao Cixin dizer mais nada depois. Ela até pensou que Xiao Cixin estava apenas dizendo isso casualmente. Ela ficou secretamente desapontada por vários dias por causa disso. Mas agora, o belo rosto de Feng Mobile estava vermelho e ele olhou para Baianinha profundamente. Precisamos esperar até a noite para formar um casal. Receberemos a bênção do Deus Besta. No entanto, Baianinha ainda não sabe neste momento que formar um casal não é uma simples cerimônia de casamento. Mas ela logo saberá. Porque Feng Mobile a pegou diretamente em seus braços e entrou na caverna dos dois com suas longas pernas. Baianinha, que foi derrubada na cama por Feng Mobile, de repente voltou a si. Grande branco, espere. Neste momento, Baiana finalmente percebeu que algo estava errado. Ela pensou que o acasalamento era um ritual para confirmar um relacionamento, mas Feng Mobile foi tão direto. Feng Mobile ajoelhado com uma perna na cama de tábuas. Olhando para a distraída e relutante Cixin, seus olhos verdes estavam cheios de tristeza, mas no segundo seguinte, talvez Baiana tenha percebido a mágoa do lobo branco, e gradualmente retirou as mãos que estavam pressionadas contra o peito de Feng Mobile. Em um instante, Feng Mobile levantou a cabeça surpreso. Parecia que Xiao Cixin não estava mais resistindo a ela. Então ela não conseguiu mais esperar. Em meio à confusão de Baiana, ele estabilizou sua boquinha. A velocidade aqui é muito rápida, então vamos pular primeiro. Quando Baiana entendeu completamente o que significava acasalamento, já era na manhã seguinte. Neste momento, Baiana sentiu a dor em seu corpo e quase chorou. Ela não esperava que o grande branco da noite passada fosse tão selvagem. Enquanto Baiana estava distraída, Feng Mobile também acordou. Um par de olhos verdes olhou ternamente para a infantil Baiana. Bom dia, Xiao Cixin. Ao ouvir isso,
Baiana ancorou e não ousou olhar para Feng Mobai, sussurrando uma palavra. Na noite passada, Feng Mobai percebeu que sua Xiao Cixing era uma pessoa tímida. Neste momento, ele não a provocou mais, gentilmente perguntando a Xiao Cixing o que ela queria comer no café da manhã. Depois de tomar o café da manhã, Feng Mobai levou Baianan para o vale para colher frutas silvestres. Foi também desta vez que Baianan fez uma grande descoberta. Como o inverno estava se aproximando, Feng Mobai colheu uma grande quantidade de frutas de casca dura, planejando levá-las de volta para a caverna para armazenamento. Neste momento, o papel de Baianan se refletiu. Baianan ativou seus poderes espaciais, querendo primeiro colocar algumas das frutas e levá-las de volta para a caverna. Afinal, o espaço de armazenamento de seus poderes de nível 1 era limitado. Mas ela não esperava colocar todas as frutas diretamente. Este momento chocou Baianan. Ela não tinha uma capacidade de armazenamento tão grande. Então Baianan começou a inspecionar o interior do espaço. Neste momento, embora Feng Mobai não soubesse o que Baianan estava fazendo, mas ela sentiu que Xiao Cixing era ainda mais incrível do que seus poderes de nível 5, realmente armazenando tantas frutas de uma só vez. De repente, Baianan gritou. Grande branco, meu espaço de poder realmente dobrou de tamanho. No segundo seguinte, Feng Mobai pareceu ter pensado em algo de repente. Ele estendeu a mão e agarrou a mão de Baianan. Com certeza, como esperado, Xiao Cixing agora está no nível 2. Os olhos verdes de Feng Mobai brilharam com um traço de orgulho. Baianan também sabia que Feng Mobai estava ajudando a detectar seu nível, olhando nervosamente para o lobo branco. Como foi, grande branco? Anan, seus poderes espaciais subiram para o nível 2. Neste momento, o rosto de Feng Mobai estava cheio de orgulho. Parecia que ela estava mais feliz do que se ela mesma tivesse subido de nível. No entanto, depois de ouvir a resposta de Feng Mobai, o rosto de Baianan de repente ficou vermelho. Ela tinha uma suposição inacreditável em seu coração, e esse comportamento incomum também foi notado por Feng Mobai. Por que Xiao Cixing de repente ficou corada? E o olhar que ela estava dando era muito estranho. Anan, o que foi? Ao ouvir isso, todo o rostinho de Baianan ficou ainda mais vermelho. É que meus poderes foram atualizados, provavelmente por causa do cultivo duplo. Ao ouvir isso, Feng Mobai aproveitou a oportunidade. Essa era outra palavra estranha que ela não entendia, dizendo que o mundo não tinha essa palavra. Vendo essa situação, Baianan, com o rosto vermelho, explicou em voz muito baixa, mas ela logo se arrependeria, só porque os olhos do lobo branco brilharam instantaneamente depois de ouvir a explicação. Ou seja, se acasalar, você subirá de nível. Neste momento, Baianan estava tão envergonhada e furiosa que ficou sem palavras. Fale direito, não use a palavra acasalar. Feng Mobai coçou a cabeça. Um rosto bonito um pouco bobo. Isso significa que você subirá de nível no processo de criação de filhotes. Baianan revirou os olhos para o lobo branco e disse, não tenho certeza, estou apenas especulando. No entanto, ela subestimou a curiosidade do lobo branco neste aspecto. No segundo seguinte, Feng Mobai se transformou diretamente em um lobo branco. Antes que Baianan pudesse reagir, ele a arrastou para a caverna da besta. Devagar, lobo branco. Baianan rapidamente agarrou o pescoço do lobo branco. No entanto, quando ela pensou por que ele estava tão ansioso, seu rosto ficou vermelho novamente. E o lobo branco não disse nada, apenas correu sem parar. Ele só queria voltar rapidamente para a caverna da besta para começar o experimento. O lobo branco puro também começou a ficar mal. O lobo branco que voltou para a caverna da besta ainda era eloquente. Eu só quero experimentar para ver se sua especulação, Anan, está correta. Não pense demais. Assim, Baianan foi completamente explorada pelo lobo branco de forma desumana. Com certeza, depois de se divertir com Feng Mobai na caverna da besta por alguns dias, Baianan realmente mostrou uma tendência a avançar novamente. Embora não tenha avançado diretamente como da primeira vez, também estava avançando em direção ao terceiro nível. No entanto, Feng Mobai, que obteve essa conclusão, estava ainda mais feliz que Baianan. Nesse caso, se fizermos isso mais algumas vezes, podemos chegar ao terceiro nível? Olhando para Feng Mobai com um olhar lascivo, Baianan olhou para ele sem palavras. Ele sabia muito bem o que esse homem estava pensando. Ele estava exausto nesses 2 dias. Novamente sendo enfeitiçada pelo Homem-Fera Javali e novamente sendo atormentada por Feng Mobai, Baianan rapidamente mudou de assunto. Seja honesto. Você não disse que a corrente de frio está chegando? Hoje vamos ao riacho para armazenar um pouco de água.
e veja se há peixes. Vendo que sua estratégia não havia funcionado, o lobo branco teve que levar a pequena fêmea para a beira do rio. Ele nunca forçaria sua pequena fêmea de verdade. Quando estava prestes a chegar à beira do riacho, o rosto de Baianan ficou pálido. Foi aqui que ele foi atacado pela primeira vez pelo Homem-Fera Javali. Percebendo que a pequena fêmea estava com medo, Feng Mobai rapidamente abraçou a pequena fêmea. Parece que a sombra que aquele Homem-Fera deixou nele é um pouco grande. Anan, eu não vou deixar você encontrar perigo no futuro. Depois de dizer isso, ele também se sentiu um pouco culpado. Foi ele quem não protegeu sua pequena fêmea. Baianan também percebeu a culpa do lobo branco. Mas ele sabia que não era culpa dele, então imediatamente mostrou sua grande cabeça de lobo para consolá-la. Grande branco. Eu acredito em você, isso não é problema seu. Vamos pegar peixe rápido. Vendo os olhos magnéticos cheios de confiança, o grande lobo branco instantaneamente se animou. Espere por mim aqui. Vou para um lugar mais profundo para pegar peixe. Dito isso, ele entrou no riacho, mas desta vez não se afastaria muito do pequeno magnético. Tudo estava ao alcance da vista. No entanto, mesmo assim, um convidado indesejado chegou. Meia hora depois, Baian acendeu uma fogueira para assar o peixe que o grande lobo branco pegou, combinando com o pó de cominho que ela trouxe da transmigração. O aroma era de dar água na boca. Justamente neste momento, uma voz um tanto familiar soou de repente. Pequeno magnético, o que é isso? Cheira tão bem. Baian virou a cabeça e viu um grande tigre caminhando mancando. E este grande tigre era Xixi, que havia partido sem dizer adeus antes. Mas Xixi não reconheceu a pessoa à sua frente, que era a pequena magnética suja de antes. Xixi antes pensava que a pequena magnética suja estava ajudando-o a curar sua lesão na perna por causa de sua beleza. Então, ele escapuliu secretamente depois que sua perna estava quase curada. Depois que ele voltou para o clã dos tigres, ele ouviu algo acidentalmente. Acontece que daquela vez, quando ele estava caçando, ele machucou a perna por causa de seu irmão mais velho que secretamente causou o problema. No entanto, mesmo assim, o clã dos tigres ainda não o aceitou. As bestas tigres veneram os fortes, e Xixi, que estava com a perna machucada, foi naturalmente abandonado pelo clã dos tigres. Então, mais uma vez, eles o expulsaram do clã dos tigres, incluindo sua mãe besta que não estava disposta a abrigá-lo. Esta é também a razão pela qual Xixi odeia tanto o magnético. Desanimado, Xixi voltou para a floresta selvagem novamente. Mas desta vez ele não escolheu esperar pela morte, porque ele pensou no grande lobo branco que havia encontrado antes. Se uma besta lobo pode viver tão bem na floresta selvagem, então ele, um grande tigre, certamente pode viver ainda melhor. Então Xixi vagou pela floresta, procurando um lugar adequado para ser seu território, mas foi atraído por um estranho aroma de peixe, seguindo o aroma do peixe por todo o caminho. Na verdade, ele viu uma tela surpreendente. Existe uma pequena magnética tão bonita e macia neste mundo. Em um instante, Xixi mudou seus sentimentos. Ele não se importava mais com o fato de odiar o magnético. O que ele estava pensando era em como conseguir que esta pequena magnética o adotasse. Logo ele teve uma ideia. Então ele mancou em direção à pequena magnética. Neste momento, Baian também ficou um pouco surpresa ao ver a pessoa que se aproximava. Besta tigre, é você? Você quer comer? Dito isso, ela balançou o peixe assado em sua mão. Ao ouvir isso, Xixi ficou confuso. Você me conhece? Ele não se lembrava de conhecer uma pequena magnética tão bonita, mas esta voz realmente parecia um pouco familiar para ele. De repente, um rugido furioso soou. Um grande lobo branco caiu do céu e ficou na frente de Baian. Feng Mobai encarou Xixi com ferocidade. Besta tigre, você realmente foi embora. O que você está fazendo aqui agora? Depois de ver Feng Mobai aparecer, Xixi teve uma suposição inacreditável em seu coração. Era você aquele de antes? Só agora ele percebeu. A pequena criatura magnética à sua frente era na verdade aquela que havia consertado sua perna antes. Agauchi olhou para Xixi com um sorriso e disse como antes, eu sou aquela criatura magnética de quem você fala. E você é o grande tigre bobo que partiu sem dizer adeus antes. Os olhos de tigre de Xixi ainda estavam muito surpresos. Não é à toa que o lobo branco insistiu em recuperar essa pequena criatura magnética. Se essa pequena criatura magnética fosse dele, ele também gostaria de monopolizá-la. Justamente neste momento, o lobo branco rugiu furiosamente porque entendeu o desejo da criança tigre pela pequena criatura magnética. Esse tigre safado realmente queria roubar sua pequena criatura magnética.
No entanto, olhando para o gatinho grande mancando e ansiosamente querendo comer peixe, Baian sentiu um pouco de pena. Ele sabia que não havia nada de errado com esse tigre, mas Feng Mobai se sentiu um pouco magoado e reclamou para a pequena criatura magnética. Veja como ele parece não ter boas intenções. Ao ver isso, Baian percebeu que seu lobo branco estava com ciúmes. Então, sorriu e acalmou seu lobo branco. Feng Mobai, que foi acalmado, olhou arrogantemente para Xixi, e a intenção de exibir-se em seus olhos era muito óbvia. Vendo esta cena, Xixi ficou ainda mais desapontado. Ele entendeu que havia entendido mal essa pequena criatura magnética antes, mas isso também fortaleceu sua determinação de querer obter a pequena criatura magnética. Então, ele reprimiu seu coração e fingiu estar lamentável, sem dizer uma palavra. Ele apenas olhou para Baian lamentavelmente. Obviamente, seu plano foi bem sucedido. A pequena criatura magnética de bom coração mordeu a isca. Você está com alguma dificuldade? Uma pitada de luz dourada brilhou nos olhos de Xixi, mas a cabeça de tigre que ele levantou estava ainda mais lamentável. Ele abriu a boca com um pouco de soluço. Pequena criatura magnética, antes eu parti sem dizer adeus porque estava com saudades da tribo tigre. Na verdade, sou muito grato pela sua cura. Depois de dizer isso, ele mordeu o peixe assado que Baian lhe entregou. No primeiro gole, seu coração estava freneticamente alegre. Isso é tão delicioso! Essa pequena criatura magnética é tão incrível! Mas no segundo seguinte, a cabeça de tigre que ele levantou ainda estava muito triste. No final, eles ainda me desprezaram e disseram que eu era um fardo e me expulsaram da tribo tigre novamente. Olhando para o grande tigre que estava atuando freneticamente, Feng Mobai olhou para ele com desdém. Era realmente um pouco demais para suportar. Sua tribo tigre é inerentemente implacável. Tirem nossa tribo lobo. Mesmo que a parte inferior do corpo não possa se mover, eles também criarão as moedas de cobre. Depois de ouvir isso, Xixi respondeu diretamente. Você também não foi abandonado pela tribo lobo? Estamos no mesmo barco. Só então ele percebeu que estava fingindo ser lamentável agora. Ele não pode revelar nenhuma falha e fazer com que o plano falhe. Então, ele abriu a boca novamente com uma expressão um tanto fraca, embora tenhamos sido abandonados. Mas pelo menos você tem uma caverna para passar o inverno. Eu tenho medo de morrer no inverno frio deste ano. Depois de falar, ele secretamente mediu a pequena criatura magnética. Ele realmente não percebeu sua corrente subterrânea com as bestas lobo. De repente, ele ficou extremamente feliz. Feng Mobai não aguentava mais esse grande tigre. Quando ele estava prestes a abrir a boca para repreender a besta tigre, a pequena criatura magnética se adiantou para falar, Lobo Branco. Antes, você não preencheu os requisitos para cativar o coração, certo? Por que não divide com esse tigre? Xixi quase riu do sucesso do plano. Sério? Pequeno ser magnético, você é incrível. Tigre da prisão sente que não errou em julgá-lo. Este pequeno ser magnético é bondoso e benevolente, realmente diferente dos outros seres magnéticos. Mas quando ele olha nos olhos de Baian, percebe que seus olhos só mostram compaixão, sem outros pensamentos confusos. Neste momento, Xixi não sabe se deve rir ou chorar. Antes, ele temia que o pequeno ser magnético dependesse dele, mas agora tem medo que não dependa. No final, Feng Mobai concordou em abrigar o tigre. Essa decisão de abrigar é assim, o próprio ser magnético decide. Mas a An dele é diferente dos outros seres magnéticos. Ela conversa com ele, pede sua opinião. Essa é uma das razões pelas quais Feng Mobai concorda. Assim, com a chegada do inverno rigoroso, esse jovem casal recém-casado recebeu um vizinho. No entanto, o que eles não esperavam é que o período de cio do pequeno ser magnético chegaria silenciosamente. Na primeira noite na nova casa, Baian entrou no cômodo interno fingindo pegar comida. Na verdade, pegando do seu espaço de habilidade. Seu segredo ainda não pode ser revelado para o tigre da prisão. Justamente quando Baian foi pegar a comida, a competição secreta entre o lobo branco e o tigre branco começou. Xixi viu Feng Mobai deixar o pequeno ser magnético pegar comida sozinho. Então não pôde deixar de zombar. Você é tão preguiçoso, nunca ajuda o pequeno ser magnético a pegar as coisas. Não sei como o pequeno ser magnético se apaixonou por você. E Feng Mobai naturalmente não contaria ao tigre à sua frente que seu pequeno ser magnético pega as coisas do espaço. Ele precisa vigiar esse tigre para que ele não saiba que esse é um segredo que pertence ao lobo branco e ao pequeno ser magnético. Então, Feng Mobai olhou desdenhosamente para esse tigre interesseiro. Você está com ciúmes de eu ter um pequeno ser magnético tão bom.
Que pena que você não tem. No entanto, ao ouvir isso, Xixi não ficou nem um pouco bravo, mas disse algo inesperado. O pequeno ser magnético é tão bom. Você realmente acha que consegue protegê-lo sozinho? Sem falar em mim. No futuro, contanto que seja descoberto por outros ursos, certamente causará inveja. As palavras de Xixi deixaram Feng Mobile um pouco triste. Ele naturalmente sabe que o pequeno ser magnético é bom e nunca pensou em possuí-lo sozinho. Lembrando que, por causa de sua negligência, quase deixou o javali estragar o pequeno ser magnético 2 vezes. Se houver um homem besta excelente para protegê-lo junto com ele, ele naturalmente concordaria. Mesmo que esse consentimento fizesse seu coração doer como uma facada. Neste momento, Xixi viu que Feng Mobile não disse nada e soube que ele já estava balançado. Então, o tigre interesseiro aproveitou a oportunidade. Veja, eu também sou um homem besta que você conhece bem, e também sou um homem besta de 5ª ordem. Que tal protegermos o pequeno ser magnético juntos? Além disso, o pequeno ser magnético não é um ser magnético possessivo, você e eu em sincronia. Podemos totalmente possuir o pequeno ser magnético juntos, apenas nós dois. As palavras de Xixi comoveram Feng Mobile. Talvez isso seja o melhor para ele e para Xiao Xixin, porque ele não pode estar ao lado de Xiao Xixin o tempo todo para protegê-lo. Nesse momento, Xiao Xixin interrompeu os pensamentos de Feng Mobile. Dabai, venha me ajudar a mover as coisas, este é o código deles. Toda vez que Xiao Xixin diz isso, significa que a comida já foi transferida do espaço para o interior da caverna. Depois, ele caminhou em direção ao interior da caverna. Contanto que Xiao Xixin concordasse, ele poderia se juntar a esta pequena família. Neste momento, Xixi secretamente se alegrou em seu coração. Ele sentiu que estava um passo mais perto de se unir a Xiao Xixin, mal sabendo que o desenvolvimento a seguir seria inesperado. Justamente quando eles terminaram o jantar, Xixi não pôde deixar de espiar Baian e descobriu que ela estava cobrindo a barriga com as 2 mãos. Havia muito suor frio no rosto de Baian. Xixi ficou imediatamente assustado e correu para Xiao Xixin. Xiao Xixin, o que há de errado com você? Mas uma pessoa foi mais rápida, no momento em que Baian teve uma normalidade repentina. Feng Mobile já havia abraçado Baian, e diferente do susto de Xixi, Feng Mobile estava relativamente calmo. Só que ainda era possível ver sua angústia naqueles olhos verdes. Que exagero! Você espera aqui. Não entre. Depois de dizer isso, ele ajudou Baian a entrar no interior da caverna, justamente quando Xixi esperava ansiosamente. De repente, ele sentiu um leve cheiro de sangue. Em um instante, Xixi finalmente percebeu. Acontece que o cio de Xiao Xixin havia chegado. Xiao Xixin tem um cio a cada 3 meses. O sintoma específico é que vai sangrar em algum lugar. Pensando nisso, o rosto delicado de Xixi ficou instantaneamente corado. Neste momento, Baian no interior da caverna ouviu a exclamação de Xixi. O rosto ficou ainda mais vermelho. O lobo branco da Bai, depois de acomodar Xiao Xixin, se preparou para sair para arrumar as ferramentas para fazer o jantar. Então voltou para esfregar a barriga de Xiao Xixin, mas foi parado por Xixi. Lobo branco da Bai, espere. Xiao Xixin está no cio. Ao ouvir isso, Feng Mobile olhou para Xixi com desdém. Que caipira sem cultura. Que cio, isso é claramente o período da tia, e vendo a aparência desdenhosa do lobo. Xixi se sentiu um pouco inexplicável. Ela não sabia que o lobo branco na frente dela não era mais o lobo anterior, mas sim o lobo evoluído de Baian. O que? Eu estou errado. Você não vai acasalar com Xiao Xixin hoje, está se preparando para ter filhotes de lobo neste inverno. No entanto, o tigre ingênuo recebeu outro olhar de desprezo. Não se pode ter filhotes no período da tia. Eu e Xiao Xixin não pretendemos ter filhotes por enquanto. Tomamos medidas contraceptivas. O pobre tigre foi mais uma vez oprimido pela inteligência. Ela não tinha ideia do que o lobo branco estava falando sobre contracepção. Mas Feng Mobile não lhe deu uma explicação. Passou por ela e voltou para o interior da caverna, finalmente se deitando ao lado do Xiao Xixin que ele tanto ansiava. Com cuidado, ela envolveu o pequeno imã nos braços, aquecendo-lhe gentilmente a barriga, mas as palavras do homem-fera-tigre de hoje a fizeram refletir. O mundo das bestas não é nada pacífico, e ela sozinha realmente não consegue proteger o pequeno imã, mas ela também sabe. Se o homem-tigre poderá se juntar à sua pequena família dependerá, em última análise, do que o pequeno imã em seus braços decidir. E, de fato, era exatamente como ela previa. A floresta selvagem está cheia de ameaças em todos os lugares. Um evento relacionado ao destino de 4 pessoas está prestes a acontecer, e neste momento, o período externo de movimento
Está se agachando no canto da parede, ouvindo secretamente. Pensou que ouviria algo que a faria acontecer, mas não ouviu nada. Por um momento, o tigre branco gigante estava difamando em seu coração. Esta besta lobo não está funcionando? Não há movimento no período de cio do pequeno imã. Se o lobo branco gigante soubesse o que ela estava pensando, certamente a encararia ferozmente. É por causa dela que ela não pode ser íntima do pequeno imã há muito tempo. O tempo voa, e um mês se passou. Neste mês, o tigre gigante comeu muita ração de cachorro, o que a fez não aguentar mais. Então, ela foi diretamente até o pequeno imã, suportando a timidez e disse: Pequeno imã, eu gosto de você. Ao ouvir isso, Baian cobriu sua pequena boca surpresa, como se não pudesse acreditar que Xixi realmente se confessaria a ela. Mas olhando para o tigre gigante de rosto vermelho, seus olhos dourados estavam extraordinariamente sérios e ardentes, esperando teimosamente por sua resposta. De repente, Baian pareceu se lembrar de algo, virou a cabeça e olhou para o lobo branco gigante não muito longe, mas descobriu que ela parecia não ter percebido a situação aqui. Ainda está organizando a cama seriamente. No entanto, na verdade, Feng Mobai está esticando os ouvidos para ouvir atentamente. Neste momento, Baian respirou fundo. Ela não podia machucar aquele lobo branco gigante cujos olhos estavam cheios dela, então ela disse em voz baixa, mas firme: Xixi, eu não sei como você teve essa ideia, mas eu só quero da Bai. Eu gosto dela e ela gosta de mim. Não importa o que os outros digam, pelo menos eu não escolheria mais ninguém. Baian rejeitou o homem-tigre de forma direta e inequívoca. A sua educação terrestre a impedia de ser infiel. Contudo, ela não sabia. Um acidente a fará quebrar seu juramento. Essas palavras deixaram Feng Mobai, que estava ouvindo secretamente no escuro, muito comovida. Quase fez esse cara durão derramar lágrimas. Neste momento, mesmo que ela tivesse que dar sua vida pelo pequeno imã, ela estaria disposta. Mas os olhos de Xixi estavam arregalados como sinos de cobre. Embora ela soubesse que o pequeno imã era muito especial, ela não esperava que ela só quisesse um. A ideia de ter um parceiro começou a germinar. Nesse momento, a tigresa gigante ficou um tanto impaciente. Ela não queria perder uma pequena atração tão boa. Então, com os olhos vermelhos e a voz embargada, ela disse: Imãzinho, escuta, um lobo assim não vai conseguir cuidar bem de você. Não seria bom se eu e o lobisomem cuidássemos de você juntos? Ah, não consigo te explicar. Não quero me aproveitar para machucar o Dabai. Obviamente, ela queria intencionalmente repetir o truque de fingir ser lamentável, mas infelizmente, desta vez ela não teve sucesso. Porque o pequeno imã está com raiva? Xixi, eu te considero uma amiga, espero que você não destrua essa amizade. Nesse momento, o grande tigre também entendeu que não podia forçar muito a pequena fêmea e soltou a mão dela. Mas isso não significa que ela desistiu. No momento em que hesitou em soltar, Baiana observou o lobo branco gigante de soslaio. Somente quando não encontrou nada de incomum ela entrou na caverna interna com tranquilidade, e o tigre, ao ver a pequena fêmea, tinha seus olhos fixos no lobo. Seu coração estava muito amargo. Por que não foi ela quem encontrou a pequena fêmea primeiro? Nesse momento, Feng Mobai se virou. A alegria em seu rosto formava um contraste gritante com a tristeza do tigre. Não fique se alegrando porque a pequena fêmea me rejeitou. Eu definitivamente vou tocar o coração da pequena fêmea. Não pense em possuí-la sozinho. O taciturno Feng Mobai apenas disse levemente: Eu nunca pensei em possuir a pequena fêmea sozinho, contanto que ela me tenha em seu coração. Depois de dizer isso, ele também entrou na caverna interna. Baiana, que estava pegando comida, foi repentinamente abraçada, mas sentindo que era o lobo branco gigante, ela instantaneamente relaxou e então se apoiou suavemente nele. Embora não tivesse feito nada para magoar o lobo branco gigante, ela ainda se sentia um pouco culpada, com medo de entristecer seu lobo branco gigante. No entanto, Feng Mobai não disse nada, apenas acalmou gentilmente sua pequena fêmea e então a puxou para preparar o jantar juntos. Vários dias se passaram em paz. Certa noite, o tigre estava obedientemente deitada na cama de pedra, dormindo. De repente, ela ouviu um som vindo da caverna interna, então ela aguçou os ouvidos e ouviu atentamente. Vagamente, ela pareceu ouvir a pequena fêmea chamando o seu nome. No entanto, o que ela não sabia era que a verdade era extremamente irritante para ela. Não faça isso. O tigre ainda está lá fora. Neste momento, Baiano estava encolhida no canto, com o rosto vermelho, enquanto Feng Mobai parecia impaciente. Ela não se importava com aquele tigre fedorento.
Foi por causa dela que a pequena fêmea se recusou a se aproximar dela. No final, Baiana ainda foi derrotada. Ela só podia morder os lábios com força para suprimir o som. Aqui não dá para acelerar, só posso pular. No entanto, neste momento, o tigre estava cheia de choque. Ela ainda ouviu tudo. No segundo seguinte, o grande tigre ficou furiosa. Ela sabia que era aquele lobo quebrado que estava demonstrando poder para ela. Mas ela estava impotente e só podia ouvir passivamente atrás da parede. Esta noite pareceu muito longa para o grande tigre. Na manhã seguinte, Baiana demorou muito para sair da caverna interna, mas seu rostinho ainda estava corado. Parecendo muito envergonhada, mas vendo que as duas bestas estavam fazendo suas próprias coisas com indiferença, Baiana deu um suspiro de alívio. Ela achava que o tigre não tinha ouvido nada ontem à noite. O tempo passou por um mês com o grande tigre sendo forçado a ouvir atrás da parede. Nesta noite, o tigre não ouviu nenhum movimento e pensou que era o lobo quebrado que tinha encontrado a consciência e não estava atormentando a pequena fêmea. De repente, as pupilas de tigre do tigre se arregalaram instantaneamente. Ela sentiu um leve cheiro de sangue vindo da caverna interna. Ela pensou que era o lobo quebrado que tinha machucado a pequena fêmea, e quando ela estava prestes a correr para proteger a pequena fêmea, ela sentiu que o cheiro de sangue realmente carregava um traço de doçura. Nesse momento, ela teve uma suposição inacreditável em seu coração, que era o cheiro do cio da fêmea, mas normalmente falando, o cio magnético deveria vir a cada 3 meses, mas por que o pequeno magnético está no cio de novo? O tigre gigante está chocado neste momento. Neste momento, sua mente está mais clara do que nunca. Ela se lembrou das várias peculiaridades do pequeno magnético que havia ignorado antes, os achis de galhos para demonstração. Algumas línguas magnéticas nunca ouvidas antes. Uma ideia brilhou repentinamente em sua mente. Será que o pequeno magnético não é do mundo sushi? Até o lobo branco gigante conseguiu perceber que o pequeno magnético não era do mundo sushi, e o gato grande, igualmente inteligente, também deve ter percebido, gradualmente adormecendo em um doce sonho. Ela sonhou que o pequeno magnético finalmente foi tocado por ela e concordou em se juntar a ela, e até deu à luz alguns filhotes de tigre adoráveis. O tigre gigante, cujo sonho estava cheio de doçura, teve um rosto de tigre radiante durante todo o dia seguinte. O sorriso em seus lábios permaneceu. Assim, os 3 meses de inverno passaram após o terceiro cio do pequeno magnético. Certa manhã, Baiana acordou e correu feliz para fora da caverna, respirando o ar fresco há muito esperado. Seu rostinho estava banhado pelo sol. No entanto, ela não sabia que tudo isso estava sendo observado por um par de olhos nas sombras. Assim que Baiana saiu da caverna, o dono desses olhos já a estava observando, e Emial não conseguia acreditar. Quando o mundo das feras teve um pequeno magnético tão doce? E como a sexta arqueira mais poderosa e única da floresta selvagem, ela decidiu tomar o pequeno magnético doce para si. O lobo branco gigante conseguirá proteger o pequeno magnético? E qual papel o tigre gigante desempenhará nisso? Uma batalha pela posse do pequeno magnético está prestes a começar. Certa manhã, Baiana acordou e correu feliz para fora da caverna, respirando o ar fresco há muito esperado. Seu rostinho estava banhado pelo sol. No entanto, ela não sabia que essa cena estava sendo observada por um par de olhos nas sombras. Assim que Baiana saiu da caverna, o dono desses olhos já a estava observando, e Emial saiu do leste em busca de comida. Mas foi atraída por uma risada como um sino lascivo. Então ela viu o pequeno magnético incrivelmente bonito banhado pelo sol. Ela mal podia acreditar. Quando o mundo das feras teve um pequeno magnético tão doce? Mas depois do choque, veio a excitação. Ela decidiu tomar o pequeno magnético doce para si. Como a única sexta arqueira da floresta selvagem, e Emial certamente tem a confiança para dizer isso. Uma batalha pela posse do pequeno magnético está prestes a começar. Neste momento, Baiana e os 3 estavam procurando por presas na floresta, sem perceber que alguém estava secretamente cobiçando o pequeno magnético. De repente, o lobo branco gigante e o tigre gigante pararam ao mesmo tempo. Eles ouviram o som de presas não muito longe. No segundo seguinte, Feng Mobai pegou o pequeno magnético e o colocou em um galho de árvore. Ele queria usar o método anterior para esconder o pequeno magnético, esperando que ele voltasse da caça para pegá-lo de volta. Mas ele não sabia. Ele logo se arrependeria. Neste momento, Baiana ainda não percebe a seriedade da situação. Lobo branco, vá em paz. Se alguma coisa acontecer, eu vou te chamar na primeira vez.
Mas no segundo seguinte, Feng Mobile de repente pegou o pequeno magnético de volta. Depois de deixar um beijo apaixonado, ele colocou o pequeno magnético de volta. E Xixi, que estava de lado, parecia triste. É para intimidá-la por não ter um beijo de despedida do pequeno magnético, certo? Ela olhou para Feng Mobile insatisfeita. Que tal você voltar? Eu posso caçar para 3 pessoas sozinha. Mas Feng Mobile ignorou Xixi, parou e caminhou na direção da presa. Ela queria caçar pessoalmente para a pequena magnética. Enquanto isso, Baiana, silenciosa na árvore, observava a figura que se afastava, entediada, examinando os suprimentos no espaço. De repente, uma voz grave soou em seu ouvido. Olá, pequena magnética. A voz como um canhão de graves, mas com um toque de sensualidade lasciva. Baiana levantou a cabeça bruscamente, suas pupilas antes um tanto turvas se dilataram instantaneamente, e um olhar de terror apareceu em seu rosto. Acontece que a voz vinha de uma grande cobra à sua frente, o corpo da cobra enrolado na árvore, um par de olhos vermelhos escuros fixos nela. Nesse momento, a grande cobra continuou a falar com a língua bifurcada. Pequena magnética, eu te vi, você está disposta a se acasalar comigo. Mas eu não gosto de compartilhar você com outros, disse, e então continuou a se aproximar de Baiana com a língua bifurcada, a distância silenciosa. Quase lambendo a bochecha de Baiana, recuperando a consciência, ainda com medo, quis recuar, mas esqueceu que estava em um galho de árvore. Uma repentina sensação de ausência de peso a invadiu, e justamente quando Baiana pensou que ia cair pesadamente no chão, foi envolvida pela cauda da cobra e puxada para perto. Pequena magnética, veja como você é tola, parece que só eu posso proteger você. Miau ignorou o tremor sangrento no corpo da pequena magnética, e estava prestes a enrolar a pequena magnética de volta para a caverna da cobra para fazê-la botar ovos de cobra, mas não esperava que Baiana de repente gritasse. Me solte, grande branco, salve-me rápido. Agora Miau não estava mais ansiosa. Falou com um tom um tanto desdenhoso, seus 2 homens são bestas humanoides de nível 5, mesmo que venham, só vão morrer. No fundo, Miau realmente esperava que eles ousassem vir, para que pudesse matá-los, e então a pequena magnética pertenceria apenas a ela. Nesse momento, Miau sentiu uma pontada de dor na cauda, e então, como um reflexo condicionado, soltou Baiana. E Baiana, caindo, foi firmemente pega nas costas de Tigre pelo grande tigre que chegava. Feng Mobile estava olhando ferozmente para a besta cobra à sua frente. Garras afiadas estavam cruzadas em seu peito, havia um traço de sangue de cobra nas garras de lobo, e Miau ficou furiosa instantaneamente. Levantou a cauda de cobra para revidar contra a besta lobo à sua frente, justamente quando Miau revidou, Xixi arrastou Baiana para a frente. O grande tigre finalmente realizou o sonho de arrastar a pequena magnética para correr, mas agora não era hora de aproveitar, colocou a pequena magnética em uma pequena colina não muito longe. Pequena magnética, seja boazinha e fique aqui, não corra, eu vou ajudar a besta lobo. Xixi gentilmente confortou Baiana. Talvez sentindo que não era suficiente, também estendeu sua mão esguia e acariciou gentil e rapidamente a cabeça da pequena magnética. Não tenha medo, pequena magnética, espere que voltemos, disse, e então correu bruscamente em direção aos 2 que estavam em batalha. Nesse momento, Baiana estava um pouco confuso, seu coração batia forte, o olhar preocupado do grande tigre agora. Acertou um pouco seu coração, Baiana cobriu o peito, sua expressão um tanto confusa. Ele também não sabia que emoção era aquela agora, mas logo ele não conseguiu pensar besteira, e Miau de nível 6 era realmente muito poderosa. A habilidade de controlar cipós do elemento madeira é invencível na floresta. No segundo seguinte, o tigre que tinha acabado de correr, foi derrubado no chão com força. Cipós instantaneamente envolveram o pescoço da besta tigre, e Feng Mobile queria avançar para ajudar, mas também estava preso por uma grande quantidade de cipós, incapaz de se mover. Vendo o tigre respirando cada vez mais fraco, lágrimas brotaram dos olhos de Baiana. Ela gritou com o coração partido, não, e então não conseguiu mais se conter. Correndo da colina. Vendo a triste Xiao Cixin correndo, Feng Mobile sentiu um medo em seu coração. Ele temia perder Xiao Cixin. Ele não queria que Xiao Cixin se machucasse. De repente, Feng Mobile sentiu uma força emergindo do fundo de seu coração. Neste momento crítico, Feng Mobile subiu de nível. A habilidade de fogo queimou instantaneamente cipós em seu corpo. Aproveitando esta oportunidade, as garras de Feng Mobile feriram gravemente mais uma vez o rabo de cobra de Miau.
O tigre aproveitou a oportunidade para se libertar e cambaleou desesperadamente em direção a Xiao Cixin. Ele temia que Xiao Cixin se machucasse. Vendo o tigre um tanto cambaleante, mas correndo firmemente em sua direção, Baiana sentiu que algo parecia ter mudado em seu coração. Ela não esperava que, além de Dabai, alguém se importasse tanto com ela. Neste momento, Ye Miao, que havia escapado do ataque de Feng Mobai, entendeu em seu coração que havia perdido a melhor oportunidade. Ele foi derrotado por sua própria negligência. Mas ele estava determinado a ter este Xiao Cixin. Justamente quando Feng Mobai atacou novamente, ele descobriu que a besta cobra na frente dele havia desaparecido de repente. Antes que ele pudesse pensar muito, ele ouviu o grito de partir o coração de Xiao Cixin vindo de trás. Estágio. Feng Mobai se virou e olhou para trás, apenas para ver o tigre já caído no chão, perdendo a consciência. Baiana se aproximou do tigre tremendo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele estava aterrorizado. Ele temia descobrir aquela verdade. Feng Mobai se acalmou, se agachou para examinar a situação do tigre. Então ele soltou um suspiro lentamente e olhou para Xiao Cixin, que estava soluçando baixinho. Feng Mobai só sentiu um pouco de dor no coração. Uma pequena cobra apareceu lentamente, e esta pequena cobra era Ye Miao, que havia desaparecido de repente. Neste momento, ninguém sabia o que ele estava planejando. Estágio nunca pensaria que um dia ele não conseguiria beber a deliciosa sopa de peixe cozida por Xiao Cixin. Xiao Cixin, eu realmente não consigo beber mais. Ah, beba mais um pouco. Esta é a última tigela. Baiana olhou para Estágio gentilmente. Sua intenção era fazer mais para o tigre. Neste momento, Feng Mobai falou de fato. Este tigre provavelmente realmente não consegue beber mais. Vamos beber nós dois. Depois de experimentar este incidente de a besta cobra roubar Xiao Cixin, Feng Mobai percebeu mais uma vez a importância de seus companheiros. Neste momento, Estágio também recebeu a boa vontade do lobo branco. Então ele também deveria se esforçar. É preciso que Xiao Cixin o aceite completamente. Depois de comer, Feng Mobai saiu para caçar. Com o tigre grande ferido, a tarefa de caçar só podia depender dele, enquanto Baiana foi designada para ficar na caverna. Por um lado, para evitar ser alvo novamente ao sair, por outro, para dar uma oportunidade ao tigre grande. E o estagiário também entendeu a ideia do lobo branco. Ele também pensou em como Xiao Cixin poderia aceitá-lo mais cedo, para que pudesse se casar com Xiao Cixin mais cedo. Então, o estagiário olhou para Xiao Cixin, que estava ajudando-o a examinar seu corpo. Pela primeira vez, ele chamou o nome de Xiao Cixin ousadamente. Baiana ouviu as palavras e levantou a cabeça, encontrando o olhar terno do estagiário. Lembrando-se de como o tigre grande se esforçou para bloqueá-la naquele dia, seu coração ficou suave, olhando para Baiana tão perto. O estagiário não conseguiu mais se conter e puxou Jian Xiao Cixin para seus braços, abaixando a cabeça para beijar os lábios macios da pessoa em seus braços. Mas no momento em que estava prestes a tocar, Baiana empurrou o estagiário repentinamente. Vou dar uma olhada lá fora. A lenha pode não ser suficiente. Depois de dizer isso, o rosto de Baiana ficou vermelho e ela saiu. Seus movimentos também estavam frenéticos. Completamente sem coragem para olhar para aquele rosto bonito. O estagiário, que foi empurrado, estava um pouco desapontado, mas não triste. Embora não tenha atingido seu objetivo, ele também sabia que Xiao Cixin não o odiava. Pensando nisso, o tigre grande ficou radiante. Ele estava pensando se deveria ser mais ousado, para que pudesse tocar o coração de Xiao Cixin mais rápido. E Baiana, que escapou da caverna de animais feridos, estava agachada no chão, soluçando baixinho, sentindo-se muito perdida e triste em seu rosto. Ela parecia ter se apaixonado pelo tigre grande. Isso conta como traição a Dabai? Pensando em Feng Mobai, Baiana ficou ainda mais desconfortável, até que Feng Mobai voltou da caça. Baiana ainda estava lamentavelmente agachada do lado de fora da caverna de animais feridos. Ana, por que você está agachada aqui? Depois que ele viu as lágrimas no rosto de Baiana, o pelo verde ficou instantaneamente tingido de raiva. O animal tigre intimidou você? Depois de dizer isso, ele estava prestes a ir lidar com o animal tigre furiosamente. Vendo isso, Baiana rapidamente o impediu. Não, ele não me intimidou. Olhando para a pequena Cixin com os olhos cheios de lágrimas, Feng Mobai ficou muito angustiado, limpando cuidadosamente as lágrimas de Baiana. Mas olhando para Feng Mobai, cujo coração e olhos estavam cheios dela, Baiana se sentiu ainda mais culpada. As lágrimas eram como uma enchente.
deixando Feng Mobai incapaz de enxugar, e Feng Mobai apenas a confortou e perguntou pacientemente. Anan, o que aconteceu? Você pode me contar qualquer coisa, Dabai. Se eu dissesse. Estou dizendo, e se, por um momento, eu também tivesse um pouco de palpitação por outra pessoa? Isso significa que eu sou muito inconstante e sinto muito por você? Olhando para a pequena Cixin inocente e conhecedora. Feng Mobai também entendeu mais ou menos. Xiao Cixin deve ter se apaixonado por aquele tigre grande, mas Feng Mobai ainda escondeu a suspeita em seus olhos. Confortando Xiao Cixin pacientemente. Anan, eu não sei como é o mundo em que você está, mas aqui a maioria das fêmeas tem mais de 10 maridos animais a seguindo. Mas eles sempre acharam isso natural, nunca pensando em dar um pouco de amor aos ursos que os amavam. Às vezes me sinto sortuda porque meu pequeno Cixin está totalmente dedicado a mim, embora às vezes eu seja inútil. Se pudesse ter mais alguém para te proteger, acho que ficaria muito feliz. As palavras de Feng Mobai fizeram Bai Anan parar de chorar, mas ela ficou um pouco confusa com o que ele disse depois. É assim que os Cixin aqui tratam seus maridos bestiais? Ele não quer isso. Dabai, você não pode ter esse tipo de pensamento. Eu só quero ficar com você. Não importa se for bom ou ruim, eu estarei com você. Só nós dois, tudo bem? Ao ouvir as palavras do pequeno Cixin, Feng Mobai apenas abraçou Bai Anan, não importa qual decisão o pequeno Cixin tome no futuro. Ele seguirá seu pequeno Cixin por toda a vida. Neste momento, Xixi, que viu os dois voltando, ainda estava sorrindo, sem saber que estava prestes a ser abandonado pelo pequeno Cixin. Que tigre grande e lamentável. Nos dias seguintes, o olhar apaixonado de Xiao Cixin para Xixi não o afetou em nada. Parecia determinado a cortar laços com o grande tigre, e Xixi também percebeu a atitude de Xiao Cixin nesses dias, e escolheu esquecer seletivamente a sombra daquele dia. O assunto de formar um par parecia estar longe. Assim, mais alguns dias se passaram e a lesão do grande tigre sarou. Nesse dia, os três saíram para caçar juntos, mas encontraram uma pessoa inesperada. A razão foi que Xiao Cixin lançou um olhar casual para o lado. Então ela soltou uma exclamação. O que é exaustão? Ao ouvir isso, o lobo da Bai instantaneamente ficou alerta. Ele protegeu Xiao Cixin atrás dele e olhou para o grande tigre. E o grande tigre também entendeu a intenção de Feng Mobai. Então o grande tigre avançou sozinho para investigar. Depois que Xixi cheirou o cheiro com o nariz, de repente o grande tigre ficou arrepiado. Ele rugiu e disse, saia. Ao ouvir a fúria de Xixi, a pessoa no mato saiu tremendo. Apenas um tigre sujo apareceu diante dele. Datong, o que você está fazendo aqui? Xixi olhou para ele com uma expressão fria e apática. Embora o tigre bestial à sua frente fosse seu antigo parceiro, ele não havia esquecido que havia sido expulso antes. A pessoa à sua frente também parecia estar se divertindo com sua desgraça. Então Datong explicou o motivo de sua aparição aqui. Acontece que ele estava aqui para investigar para o clã dos tigres. Como o clã dos tigres havia ofendido o clã dos macacos gigantes, o clã dos macacos gigantes iria atacar em 3 dias. Ele veio para a floresta de Nanyuan para procurar Xixi para pedir ajuda, para confirmar se a perna de Xixi estava curada. No entanto, ele não esperava que a perna de Xixi não só tivesse se curado, mas também estivesse vivendo de forma muito saudável e confortável. Não só havia um pequeno Cixin doce ao seu lado, mas também um lobo bestial de 6 preceitos. Justamente quando ele pensou que o clã dos tigres seria salvo desta vez. Ele não esperava que Xixi realmente recusasse. O que os assuntos do clã dos tigres têm a ver comigo? É melhor vocês não me provocarem. Eu não tenho nada a ver com o clã dos tigres agora. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora. Embora Xixi tenha ido embora de forma resoluta. Mas ele estava infeliz nos últimos 2 dias, obviamente ainda sentindo profunda afeição e preocupação pelo clã dos tigres. Xixi, você não quer voltar e dar uma olhada? Mas Bai Anan realmente não queria se intrometer, mas não suportava ver o grande tigre franzindo a testa o tempo todo, mas o que as pessoas não esperavam era. Xixi, que ouviu as palavras de Bai Anan, disse tal frase. Anan, você quer que eu vá embora? As palavras leves, mas com infinita mágoa, Xixi pensou que guardando Xiao Cixin, sempre esperaria até que as nuvens se abrissem e a névoa se dissipasse. Mas Xiao Cixin sempre quis afastá-lo. Pensando nisso, as emoções do grande tigre ficaram cada vez mais baixas, olhando para o grande tigre com profunda tristeza em seus olhos. Bai Anan suavizou seu coração mais uma vez. Ela não afastou Xixi com linguagem firme e direta. Não foi isso que eu quis dizer.
Eu acho que já que você está relutante, por que forçar seu coração a ser duro? Você definitivamente vai se arrepender no futuro. Nesse momento, o grande tigre também sentiu o coração mole de Xiao Cixin. Em um instante, ela teve uma ideia ousada. Ana, por que você não vai para a tribo tigre comigo? Essas palavras chamaram a atenção de Feng Mobai, que até então se mantivera em silêncio, pois no continente de bestas, se uma fêmea aceita retornar ao clã com um macho, isso significa que a fêmea a aceitou. Xixi sabe que Xiao Cixin não entende, então ela está apostando. Mesmo que seja auto-engano, ela quer obter a aprovação de Xiao Cixin. No entanto, Xiao Cixin ainda a rejeitou. Não, eu e Dabai estaremos aqui. Se você voltar, podemos continuar sendo vizinhos. Não é que Xiao Cixin conheça as regras do continente de Beastwold, mas ela quer aproveitar esta oportunidade para se despedir de Xixi de uma vez por todas, e então, ter um relacionamento exclusivo e feliz com seu Dabai. Depois de ouvir a resposta de Xiao Cixin, os olhos dourados de Xixi não conseguiram esconder sua decepção. Ela sentiu que estava prestes a perder Xiao Cixin. Embora ela nunca tenha possuído, ninguém esperava que Feng Mobai, que estava em silêncio, de repente falasse. Ana, eu acho que podemos ir juntos. Por um lado, minha habilidade de sexta ordem pode ajudar Xixi. Por outro lado, também estou preocupado que a besta cobra volte. Eu não posso protegê-la sozinho. Vamos ficar na tribo tigre por um tempo e depois voltar, ok? Neste momento, Dabai ainda não sabe. Foi por causa de sua abertura desta vez que ela quase perdeu Xiao Cixin completamente, e Xixi, que ouviu as palavras de Feng Mobai, levantou a cabeça em surpresa. O lobo branco realmente concordou em levá-la de volta para a tribo tigre com Xiao Cixin. Xiao Cixin não entendeu suas palavras, mas a besta lobo deve saber. Na verdade, Feng Mobai também tem suas próprias considerações. A besta tigre à sua frente também pode ser considerada uma boa combinação para Ana. O último incidente realmente deixou uma sombra nela. Ela sente que ajudar a besta tigre também está ajudando a si mesma. A única pessoa que está sendo mantida no escuro sobre este assunto é Xiao Cixin, e Baiana não pensou muito. Pensando que poderia ajudar o grande tigre, então ela foi lá. Assim, algumas pessoas foram juntas para a tribo tigre. Assim que ela voltou para a tribo tigre, causou uma multidão. A aparência de Xiao Cixin é realmente chocante. Justamente quando Xixi estava se preparando para levar Xiao Cixin de volta para sua caverna de besta, uma pequena besta tigre saiu correndo e correu direto para Xixi, mas Xixi desviou-se para o lado. Então a pequena besta tigre se transformou de volta em forma humana, olhando para Xixi lamentavelmente. Seu nome é Yarri. Ela é a segunda fêmea mais importante da tribo tigre, além da mãe de Xixi. Atualmente, ela tem 7 maridos besta. Ela sempre quis conseguir Xixi, mas sempre foi rejeitada por Xixi. Justamente quando Yarri estava prestes a dizer algo, de repente viu Baianan parada ao lado. No segundo seguinte, Yarri apontou para Baianan com ferocidade. Quem é ela? Ela sempre considerou Xixi como sua possessão pessoal. Xixi, que já detestava Yarri, ficou na frente de Baianan, olhando-a furiosamente. Uma fêmea que voltou comigo. Quem você acha que ela é? Depois de dizer isso, ele levou Baianan embora. Neste momento, Yarri estava extremamente irritada. Ela deve fazer essa fêmea que roubou seu companheiro pagar o preço. No entanto, em um canto onde ninguém podia ver, também havia alguém olhando sombriamente para as costas da pequena fêmea. Era a mãe de Xixi. Isso também prenunciou um evento posterior. O tempo passou rapidamente para o dia seguinte. Justamente quando Xixi estava se preparando para partir para negociar com o clã dos macacos gigantes, Baiana de repente pensou em algo. Ela chamou Xixi e pegou 2 frutas duras preservadas no espaço. Xixi, leve essas 2 frutas duras quando for negociar. Se o clã dos macacos gigantes gostar, eu tenho mais de 60 aqui, que podem ser dadas ao clã dos macacos gigantes como um pedido de desculpas. Os macacos na Terra adoram comer bananas. E a polpa da fruta dura no mundo dos animais é na verdade carne de banana. Os fatos provaram que era verdade. Em pouco tempo, Xixi voltou alegremente. Ana, obrigada. A negociação foi muito tranquila. Neste momento, Baianan também estava muito feliz. Ajudar Xixi é um aspecto, e o outro é poder voltar para casa na floresta selvagem com Dabai mais rápido. No entanto, um acidente aconteceu. No dia seguinte, Xixi e o lobo branco escoltaram juntos as frutas duras para o clã dos macacos gigantes.
Enquanto Baiana estava sozinha na caverna dos animais preparando o almoço, ela foi repentinamente assustada por uma figura que apareceu de repente. A pessoa era Yari, a tigresa que queria se jogar nos braços de Xixi naquele dia. Neste momento, seus olhos de tigre estavam fixos em Baiana. Por que você ainda está na caverna de Xixi, sua fêmea? Xixi se tornará meu sétimo companheiro no futuro. É melhor você ser esperta e sair do clã dos tigres agora. Depois de dizer isso, ela ainda mostrou suas garras afiadas. Por alguma razão, Baiana ficou muito irritada ao ouvir essas palavras. Se ela vai embora ou não é uma coisa. Quando Xixi disse que se tornaria seu sétimo companheiro, Xixi tem o direito de gostar de quem ela quiser, e ninguém pode interferir. Com certeza, Yari ficou furiosa ao ouvir as palavras de Baiana, e seus olhos de tigre estavam fixos nela, como se ela fosse pular para mordê-la, mas por alguma razão, ela de repente sorriu. Você não está de olho em Xixi porque ela é a futura líder do clã dos tigres. Então você voltou para o clã dos tigres com ela? Nosso clã dos tigres pode te aceitar. Mas seu companheiro lobo é apenas um monstro de pelos brancos. Que qualificação ele tem para ficar no clã dos tigres? Baiana ficou ansiosa ao ouvi-la humilhar Dabai dessa forma. Ela ficou instantaneamente ansiosa e, sem se importar em ter medo da fera na frente dela, olhou para ela com ferocidade. Dabai veio para o clã dos tigres originalmente com boas intenções, querendo ajudar vocês. Nós vamos embora em 2 dias. Por que você está falando assim do Dabai? Você fala sobre o festival Kishi tão levianamente? Quem no continente besta não sabe disso? Se uma fêmea está disposta a voltar para o clã com um macho, significa que ela concorda em se casar com ele, e os outros machos da fêmea a seguirão juntos. Significa que eles concordam com aquele macho e querem construir um novo habitat aqui, e você, olhe para você. Já faz alguns dias que você está conversando com um clã tigre, mas ainda está mantendo as aparências e não se casa com Xixi. Por que você merece Xixi? Baian ficou instantaneamente atordoada ao ouvir isso. Voltar para o clã significa concordar com o casamento. Dabai também concorda? Nesse momento, o rostinho de Baian estava pálido, e algumas interações estranhas entre os dois homens vieram à mente, assim como o tempo inicial na floresta selvagem. Dabai ficava do lado de fora por muito tempo sem fazer nada, pensando bem, era como criar oportunidades para ela e Xixi ficarem sozinhos, pensando nisso. Baian sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo em um instante. Seu coração estava tão frio que todo seu corpo estava dormente. Por que você não está falando? Será que eu acertei em cheio? Vendo o rosto pálido de Baian, Yari levantou todo o seu rosto de tigre com arrogância. Nesse momento, ela teve uma ideia ousada em seu coração. Deveria aproveitar que não havia ninguém por perto para se livrar dessa fêmea irritante? No final, ela ainda não teve sucesso, porque Xixi e Feng Mobai já haviam retornado, e eles viram a feroz tigresa de longe. Encurralando a pequena fêmea que eles tanto amavam em um canto, os olhos de tigre de Xixi estavam cheios de crueldade e intenção de matar. É melhor você desaparecer da minha frente agora, caso contrário. Yari sentiu um arrepio na espinha em um instante, e se virou tremendo. Ela fugiu rapidamente com o rabo entre as pernas, e Feng Mobai percebeu que algo estava errado com suas emoções quando viu a pequena fêmea. Então ele deu um passo à frente para confortá-la, mas a pequena fêmea levantou a mãozinha para impedi-lo, recusando sua aproximação. Em um instante, Feng Mobai teve um mau pressentimento em seu coração, e Xixi também percebeu que algo estava errado na primeira vez, seu coração deu um salto. Quando ele estava prestes a falar, ele foi interrompido pela voz chorosa de Baian, não fale. Então ela se virou para olhar para Dabai, seus olhos cheios de lágrimas com um brilho frio. Dabai, você sabia? Se eu voltar com Xixi, significa que eu o aceitei? Ao ouvir as palavras de Baian, Feng Mobai pareceu perder a força em um instante. Ele respondeu em voz baixa, sim. Depois de ouvir a resposta direta de Feng Mobai, Baian de repente sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo. Você vai me dar? Então, o que eu sou para você? Um objeto? Eu sou toda sua, e até me sinto culpada por estar sozinha com Xixi. Mas e você? Como você pode me tratar assim?